para trabalhar a arbitragem, mudar a arbitragem. Não era só o comandante da arbitragem, eu, mas outras pessoas estavam já envolvidas para a mudança em geral. Né? A chance está sendo dada. Isso foi falado para eles na pré-temporada, de que chances seriam dadas para árbitros e eles deveriam aproveitá-las bem. Definir o que é negociação, a gente precisa definir o que é inegociável. Primeira coisa, vou negociar, tá. Vai negociar o quê? O que é inegociável antes disso? Isso também é incluído no planejamento estratégico. Que tal um aperto de mão? Aperto de mão? Essa não vou apertar a mão dele. Quando eu fiz a primeira reunião com eles no auditório, todo mundo quietinho, falando, o que essa pessoa ia fazer aqui? Será que é desacato falar alguma coisa? Não, ninguém falava, ninguém ousava levantar o dedo, né? Eu distraio ele e você corre. Falar de humanidade no trabalho não é passar a mão na cabeça. Não é brincadeirinha, não. É negócio sério. É isso que faz as pessoas não terem problemas de saúde mental. João, porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. Assessorar a segurança lá no Japão e na Coreia, né? Tá. Como é que foi essa história aí, Coronel? Como é que o senhor foi parar lá no Japão? Estamos começando mais um episódio do Olho no Líder, podcast que conecta a essência da liderança do mundo esportivo com os desafios do mundo corporativo. Eu sou o Daniel Rui e mais uma vez eu convido vocês a conhecer um pouco mais do projeto, seguindo @Olho no Líder no Instagram, se inscrevendo lá nos canais do YouTube, do Spotify. No episódio de hoje a gente vai falar de uma questão essencial para todo líder, que é a estratégia. O nosso tema é o desafio de unir visão e resultados, desenvolvendo a estratégia na liderança. Vamos explorar a experiência e histórias de liderança e estratégia com dois convidados incríveis e que se destacam por implementar estratégias complicadas e vencedoras, sem esquecer do mais importante, que são as pessoas. Do lado corporativo da Conexão, eu recebo aqui a Josi Lambert. Você conhece alguém que fundou sua própria agência de RH após sofrer racismo em um processo seletivo? Prazer, essa pessoa é a Josi. Com habilidades empreendedoras e uma forte iniciativa para resolver problemas, está na área de gestão há mais de 14 anos. É escritora best-seller, colunista de jornais e revistas, e eu já até pedi umas dicas aqui porque ela é apresentadora de podcast também. Acaba de lançar o seu mais novo livro, chamado Óbvio, onde compartilha reflexões indispensáveis e histórias de vida, ressaltando que o óbvio precisa ser dito, e geralmente é aquilo que não reparamos ou relutamos para não discutir ou causar desconforto. Josi, eu não tenho roupa para receber uma convidada desse nível. Que honra. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Muito obrigada. É uma honra estar aqui e falar desse assunto tão pertinente para a vida, para a carreira, para a estratégia. E a estratégia a gente não usa só na carreira, só na liderança, né? Então, se a gente pegar alguns takes aqui, a gente vai conseguir desenvolver negócios melhores, lideranças melhores. Sem dúvida, é isso mesmo. E do lado esportivo da Conexão, eu estou trazendo um líder que foi mencionado aqui num outro programa, com muito carinho pela Renata Ruel. O nome dele é Marcos Cabral Marinho de Moura, mas todo mundo conhece ele como Coronel Marinho. Ele foi o responsável por organizar a arbitragem da Federação Paulista e na Confederação Brasileira, mesmo sem nunca ter sido árbitro. Com estratégia, inteligência e planejamento, é reconhecido como um dos melhores gestores dessa área. Pena que já se aposentou. Também esteve no comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo por mais de 30 anos, e era o responsável pela estratégia de segurança nos estádios e grandes eventos. Num momento quente da nossa história, lidando com torcidas organizadas e diversos stakeholders naquela época complicados de conflitos dentro e fora de campo. Mas além de competente, ele é pé quente. No ano de 2002, quando conquistamos o Penta, ele participou do esquema de segurança da Copa do Mundo lá na Coreia e no Japão, onde auxiliou a polícia local com a segurança dos jogos. E eu fiquei sabendo agora há pouco que ele deu até carona pro Ayrton Senna. Esse cara é fera demais. Coronel Marinho, privilégio ter você aqui. Obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço o convite, Daniel. E a gente está aqui ao lado da Josi. Vamos aprender com ela. Isso é importante. Bastante. Mas é um prazer estar aqui com vocês e para falar um pouco da minha vida, como que foi, tanto no futebol, inicialmente para as esportivas, grandes eventos, como você falou, e na parte da arbitragem, né? Que foi, para mim, foi um desafio maior que dentro da Polícia Militar,
Ele foi um desafio porque, como você disse, nunca apitei um jogo. Sou esportista, jogo bola, sou chato pra jogar bola, reclamão, era bastante expulso. Mas é diferente, né? Quando você tem uma atividade totalmente que você, fora de campo só, e xingava, né? Também os árbitros. Também tinha essa... E fui me ver lá dentro com eles, né? Foi uma experiência muito interessante e vamos aí estar contando alguma coisa. Que legal, são histórias fantásticas e a revolução que você fez, todo esse trabalho de estratégia, acho que vai ser muito rico para o nosso programa. Então prepare-se para uma conversa estratégica. Pegue o seu cafezinho ou isotônico e vamos começar. Josi, primeiro contigo, conta um pouco pra gente dessa sua história e, se possível, quais líderes que te inspiraram, abriram portas nessa tua jornada? Bom, eu vou começar com o final da pergunta, porque assim, tem alguns líderes que me chamam muito a atenção, que eu gosto, que eu admiro, que me abriram portas, mas no começo da carreira, eu costumo dizer que os líderes que passaram pela minha vida, eles mais me inspiraram a não ser como eles do que a ser como eles. Então, eu sofri racismo em processo seletivo e depois disso, eu fundei a minha agência de recursos humanos. Atualmente, eu também trabalho com agência e sou executiva e sou empreendedora, mas durante a carreira, lá no comecinho, eu percebi que eu precisava ser diferente dos líderes que eu via. Então, por exemplo, eu trabalhei num lugar, eu era vendedora, fui contratada para ser vendedora, e eu via as pessoas chegando, entregando currículo e tal, e eu já começava a fazer o recrutamento daquelas pessoas. Era sem querer, eu tava ali no recrutamento, eu Já treinava olhava as se tinha pessoas. talento ali para vendas. De cara a pessoa chegava e falava, essa aí é boa para venda, a gente já contratava, já começava a treinar as pessoas. Então, eu implementei várias tecnologias diferentes no ambiente de trabalho, isso há algum tempo atrás. E eu percebi que tinha alguma coisa errada ali. Então, a minha gestora falava assim pra mim, olha, o currículo que você vê que for mãe, você descarta, você pode jogar fora. Sério? Porque se a pessoa for mãe, se a criança ficar doente, ela não vai vir trabalhar. Então, a gente não pode ter esse tipo de pessoa aqui. Eu achava isso um grande absurdo. Eu não era mãe, mas eu ficava indignada com aquilo. Então, eu queria buscar uma forma de mudar. Então, as lideranças que me inspiraram, elas me inspiraram a não ser igual a elas, entendeu? Entendi, que é uma lição importantíssima, né? A gente poder olhar e Exatamente. não seguir aquele exemplo também. Exatamente. Aí hoje tem alguns outros líderes que eu admiro muito, mas eu acho injusto citá-los aqui, porque vai que eu esqueço de alguém, Mas essa é a pergunta entendeu? polêmica do programa, é para causar essa confusão mesmo, coronel. Para a pessoa esquecer e depois chegar em casa e falar, "Pô, como que você não Aquela me mensagem no citou?" WhatsApp, então, por que você não me Então, citou? lembra de mim? Oi, sumido, Aham. né? Não, brincadeira, imagina. Mas quem quiser citar, eu falo que é uma homenagem à liderança Aham. também. Então, às vezes as pessoas fazem questão de citar alguém que marcou muito a vida, mas eu sei que é uma pergunta extremamente injusta, às vezes, que a Eu gente pode tenho esquecer. uma liderança que não é uma liderança corporativa, que eu admiro muito, eu nunca nem cheguei perto dessa pessoa, mas eu gostaria um dia, que é a Viola Davis. É incrível, né? Ela é uma artista, uma comunicadora, ela tem muitas ações, ela tem uma história de vida muito impactante. Então, liderança, tem liderança religiosa, tem todo tipo de liderança, não é só no ambiente corporativo. A gente traz experiências para o ambiente corporativo. E eu vejo a Viola Davis como uma grande liderança, porque ela movimenta pessoas. Para mim, liderança é movimentar pessoas, inspirar pessoas. E ela faz isso de uma forma muito genuína, é dela, é da essência. Entendeu? Então, ela impacta a gente com as obras que ela faz, com as premiações que ela ganha, com a história de vida dela. E, pra mim, é uma liderança, assim, esplêndida. E ninguém é best-seller à toa, né? Aliás, Exatamente. Viola Davis, queremos você aqui nesse programa, hein? Por favor. Mas você, desse trabalho de vendedora, tua agência de RH, no teu caso, chegou até uma best-seller. Como é que foi essa jornada? Da onde surgiu a Josi Lambert, como a gente conhece hoje? Eu fui convidada a escrever um livro, uma coletânea, que tinha outras autoras. Tem Luísa Brunet nesse livro, que a gente conquistou o best-seller. Tem Mabel César, que é a dubladora. E eu fui convidada, eu falei, eu não vou escrever porque essas pessoas que escrevem livros são pessoas milionárias já, tem uma história de vida assim, né? Contar, como que eu consegui meu primeiro milhão? Essa história não é minha ainda. Ainda. Aí a pessoa falou, não, você tem uma história incrível, inclusive essa questão de ter sofrido racismo em processo seletivo.
Eu falei, bom, por que não, né? E aí eu lembrei que algumas vezes eu passava por alguns perrengues e eu falava assim, um dia que eu escrever meu livro, eu vou contar isso no meu livro. Eu tinha essa ideia e eu não valorizava, porque não era só uma ideia, era algo que já estava construindo a minha trajetória. E aí a gente lançou o primeiro livro, essa coletânea são 50 mulheres que escreveram, e a gente conquistou o best-seller na primeira semana de lançamento. História de mulheres que contam a sua história de vida, os seus medos, os seus perrengues. Eu acho, gente, não é gostoso passar perrengue, eu sei que não é, mas eu acho história que pra as contar. histórias mais bonitas e mais interessantes são as que têm perrengue. Você imagina você contar, tá, a pessoa ficou milionária. Tá, mas que jeito? Como, né? Ah, então, nada contra herdeiro, mas herdou. Tá, mas não tem um negocinho Aí a ali. história vira a história do pai. do avô, né? Exatamente. Então, basicamente foi assim. Como que é o nome do livro, José? Mulheres Extraordinárias. Mulheres Extraordinárias. Fica a dica aí, muito legal. É extraordinário mesmo, é cada história assim de arrepiar, sabe? Você lê, você fala, caraca, você passou por isso e conseguiu e venceu. São mulheres muito extraordinárias, inclusive são exemplos também de liderança. Primeiro, liderança da própria vida, sabe? De Sim. ressignificar e de ajudar outras pessoas a vencerem medos e criarem estratégias para suas vidas. Isso é muito legal. A Rossana Sadir esteve aqui no último programa com o René Simões e ela participou de um livro que chama Uma Sobe e Puxa a Outra. Eu achei sensacional esse nome. Esse livro é maravilhoso. É muito legal. Eu comecei a ler as histórias. Tem a Virna, Uhum. atleta de vôlei também, que escreveu, a Rossana, muita gente bacana. E eu achei sensacional o nome do livro, né? Uma Sobe e Puxa a Outra. E todas as histórias que eu desconhecia, mas comecei a ler. A Rossana autografou o livro aqui. A Josi vai autografar também esse aqui. Mas foi muito legal recebê-la. Obrigado, Josi. Muito bacana ter você aqui mesmo. Coronel, e contigo, como é que foi essa história de polícia militar? Onde que veio o Coronel Marinho até chegar na Federação Paulista de Futebol? É assim, minha história. Meu pai foi também coronel, né? Da Polícia Militar. E eu sempre... Falar de família, o talento para ser policial. Normalmente vem. Meu pai, meu avô, meu bisavô foi coronel. Era mesmo? A família, a família Marinho? Que era Cabral e depois na parte da mãe, né? E meu pai, que é Marinho. Mas meu bisavô era da Revolução de 32, ele me contava as histórias, coisa assim, muito bacana de se ouvir, né? Que legal. Tempos outros, né? Mas são histórias. Se você vê a resiliência daquelas pessoas, né? Lá atrás, né? Lutando por um ideal, né? No caso, né? A Constituição aqui, em 32, a Revolução. Então, eu tenho essa história da família, né? Até hoje continua, né? Sobrinhos, enfim, alguns já são aí. Tem mais gente, a geração tá continua. Tá seguindo, né? Ou é oficial, ou é praça, mas tá seguindo, né? Minha família não, meus filhos não quiseram. Não então, quiseram. Também não quis. Imagino também. que passaram também, pro pai durante a vida inteira. Não acho também, bom, né? Não acho bom, não. Mas assim, me formei em 1979, né? Entrei na academia em 75, a gente faz um internato, 5 anos interno. Né? Depois, em 79, eu saí aspirante e eu tive uma grande oportunidade na minha vida, que foi servir no governo Montoro, quando houve a redemocratização, eleição para governador. Aqui em São Paulo, o Montoro foi eleito, né? E tinha aquela coisa do militar, né? E eu tive a oportunidade de ir servir na Casa Militar do governador Montoro, né? Que foi uma pessoa fantástica, eu também me espelho como um homem. Ele foi um grande jurista, né? Era um professor, mas de uma dignidade fora de série. E eu fui convidado para trabalhar na segurança dele, né? Como segurança, e eu comecei a aprender bastante coisa com um mundo totalmente diferente. Nosso mundo era um mundo fechado, né? Militarismo, aquela coisa. E eu fui para um mundo diferente. E tive que conviver com civis, trabalhar com isso, mudanças de filosofia dentro da polícia, né? Para mim foi uma experiência fantástica, né? Porque eu comecei a observar isso. Falei, a gente tem que sair desse muro, abrir a mente, porque a coisa está avançando, né? Isso foi fantástico, porque eu comecei a conviver com outras pessoas, com um mundo diferente. Né? E já tinha que pensar a segurança do governador. Você precisa, a gente fala alguma coisa assim, a gente tem que mudar o comportamento nosso. Né? Não podemos ficar parados no tempo. Né? E isso foi fantástico. Para mim foi ótimo, porque eu comecei a ver certas coisas que você, intramuros, não vê. Né? E aí começamos. Aí eu fiquei todo o governo dele, mais um ano com o governo Quercia, e depois eu fui para um lugar que eu sempre quis ir, que era o policiamento em praça desportiva, que era o 2º Batalhão de Choque. Né? E ainda até hoje, né? Que faz o policiamento de praças esportivas, é um batalhão de choque e também faz grandes eventos.
E ali entrei como tenente e fui até como tenente-coronel, até como comandante. Né? Passei todo o ciclo dentro da unidade. Você chegou a ser policial de campo ali dentro Eu da fui segurança do esporte. exatamente. Aí comecei lá de baixo, comandando pelotão, depois comandando de companhia. Isso direto no choque. No choque. Fiquei 17 anos no choque. Quase minha vida militar dentro do choque da Polícia Militar. E ali eu tive grandes comandantes. E aí começamos também algumas mudanças com relação ao seu relacionamento com a sociedade, com o mundo esportivo, aquela visão de você ter qual é o seu cliente. Né? Então, fizemos em 1990, começando aqui dentro da Polícia Militar, o curso de gestão pela qualidade total. Então começamos a mudar a cabeça, a polícia começou a mudar algumas coisas, né? O mundo de fora, né? Maior integração com a sociedade, as coisas. Eu peguei essa fase, essa transição, para mim, como experiência de vida, foi fantástico. Claro. E dentro do batalhão de choque, do policiamento em praça esportiva, você tem muito contato com a sociedade. Porque todo dia você tem jogo, quase todo dia. Finais de semana. E você tem um contato direto com a população, né? E aí a gente viu uma série de coisas que precisavam ser mudadas. E aí quando eu tive a oportunidade de comandar, ou de ter um poder de comando dentro da polícia ali, do batalhão, eu comecei a mudar algumas coisas, sempre observando. Quando eu estava como comandante de pelotão, fazia muito policiamento externo, né, antes de ir para o interno. Então eu fazia escolta de torcida, eu tinha contato com os torcedores, eu comecei a ter muito... Você vê como era aquele mundo também, né? É assim, você tem o seu lado e tem o lado deles. Claro. E a gente precisa se conviver. Entendeu? E eu comecei a mudar certas coisas que eram a convivência com essas pessoas. Integrar mais com eles, para que você possa ter um resultado melhor. E qual era o resultado que eu almejava sempre? Não ter confusão, não ter conflito, não ter confronto. Porque você tem a sua imagem sendo maculada, porque você, quando tem que agir, age com rigor. O cacete está aparecendo, né? O torcedor apanhando, né? Essa imagem que fica da polícia. Né? E você tem aquela coisa do outro lado, quer dizer, o torcedor começando cada vez mais se distanciando da sua força policial. Nós precisamos quebrar esse paradigma, né? De que forma? Integrando, conversando, né? Trocando ideias. Né? E a coisa começou a caminhar. Né? A gente tem uma série, não sei se daqui para frente pode contar isso daí, mas houve uma mudança de comportamentos dos dois lados. Mas para fazer isso, a gente teve que quebrar paradigmas internos e outro externo. Porque interno também existe uma resistência. Estavam acostumados com aquele tipo de ação mais repressiva do que uma ação mais preventiva. A ação preventiva dá trabalho. Porque você tem que planejar, você tem que pensar nas coisas que podem acontecer. Quando você lida com massa, com torcedores, é uma coisa sempre preocupante. Você sempre pode estar gerando uma crise quando você não aborda direito a coisa. Essa abordagem do seu policiamento, da sua forma como você vai se comportar, se posicionar lá naquele ambiente, tem que ser pensado. Que forma que você vai direcionar aquela massa? Né? Se houver um início de conflito, o que você tem que fazer? De que forma que você pode inibir de forma inicial? Porque se você deixou alastrar a coisa, aí você tem que agir com uma forma repressiva, que a gente fala. Né? Vira uma praça de guerra. E a gente lutava, eu sempre lutei, sempre com meus tenentes e tal, para que a gente não chegasse a esse ponto. Então, quando eu tive a oportunidade de mudar algumas coisas, eu mudei. E o fato do senhor estar mais exposto, lembro que nos anos 90, o senhor aparecia muito na televisão, nas entrevistas, tanto pelas confusões que se causavam nos estádios, hoje parece-me que é um pouco menos, mas tem muito a ver com esse diálogo que o senhor quis criar com a sociedade na época, quando assumiu o comando. Eu tinha assim, uma estratégia. A primeira estratégia assim, passar uma mensagem para o público o que é o nosso policiamento, o que visava esse nosso policiamento. Então, quando eu tinha lá a oportunidade de pegar repórteres, cobrir o futebol, na entrada do público eu ficava conversando com eles e falando, é assim que se dá, assim que se planeja, tá vendo aquela... Então eles passavam a conhecer a forma de atuação nossa. Você passava essas informações para eles conhecerem. Até quando fossem comentar alguma coisa que teria acontecido, já sabiam, bem que o major avisou, na época era major, capitão, bem que o major falou sobre isso, que poderia acontecer. Então você passava as informações. E a outra é você buscar os líderes da torcida para a gente conversar. Então chegava algum ponto que às vezes uma torcida ia pegar outra torcida para se encontrar, porque é normal, eles gostam disso, e você entra no meio. E eu falei, onde vocês vão?
porque eles já me conheciam. Sabe? Porque a gente sempre lidava todo final de semana, a gente conversava um pouquinho antes sobre policiamento, e eles participavam do batalhão. Então já me conheciam, né? Eles tinham aquela imagem, ele é o comandante. E quando eles vinham brigar, eu entrava no meio deles e falava, vocês vão. Aí acabava. Sabe que vai ter consequência, não sabe? E tinha um rosto conhecido, né? É diferente de você tratar uma entidade como a Polícia Militar como... Quem é a Polícia Militar, né? Quem que dá as caras para dizer o que está acontecendo? Na verdade, está lá. Você está com a farda, está aí. Você representa aquela instituição. Exato. Tá? E a gente tem que preservar a imagem da nossa polícia para que não se desgastasse tanto. E toda vez que tinha um confronto, é desgaste, é ruim. Ao contrário, quando você não tem. E quando as pessoas começam a te elogiar pelo seu trabalho. Isso eu sentia quando você organizava uma fila. O pessoal não entrava mais em bando no estádio. Eu comecei, por exemplo, quando eu fazia balizamento, e eu comecei a criar o balizamento no estádio de futebol, e hoje existe porque nós demos uma iniciativa. Fazia com corda. E colocava o homem, porque o pessoal passava abaixo da corda, mas já fazia o pessoal entrar em fila. Isso foi uma mudança de comportamento para o público e para os meus homens também. Muitos aceitavam isso, achavam, pô, para que isso? No fim, eles falavam, não vai ter balizamento, comandante. Porque sabiam que era bom para eles, bom para o torcedor, porque, primeiro, ele não precisava, numa hora de crise lá, exacerbar, fazer uma ocorrência, ser, às vezes, indiciado nessa ocorrência. Não ia nunca para casa cedo. Então, ele passou a ir para casa mais cedo, ele passou a ser mais respeitado, ele passou, pô, isso vale a pena. E o torcedor começava a te elogiar, pô, coronel, parabéns pelo policiamento. Tá bem organizadinho, tá, não sei o quê, sem confusão. E quando começar, que nem eu falei, começar a confusão, eu sabia, ia lá, pô, onde vocês vão? Mas é o quê? O que vocês querem? Aí, pô, abafava. Olha, houve um ganho tremendo com relação à minha imagem da polícia, pro tratamento com o torcedor, pro cliente, que é ele é cliente, ele é meu cliente. Eu tinha que tratar bem essa pessoa, entendeu? E houve, assim, essa interface boa entre nós. Imprensa também, eu trabalhei muito em imprensa, trabalhava com o promotor, trabalhava com os dirigentes, passei a exigir uma série de coisas para os dirigentes, porque muitas vezes, né, é a responsabilidade da Polícia Militar. Opa, não é bem assim. E aí culminou o quê? Em se criar o Estatuto do Torcedor, que foi um marco totalmente, em 1995 a 96, teve um incidente, uma crise muito forte no Pacaembu, não sei se você lembra, que morreu o torcedor. Lembro na Copa de São Paulo. Copa de São Paulo de Copa do Brasil. Então ali foi um marco para mudanças definitivas. Né? E a gente trabalhou um pouquinho para isso. E alguém te inspirou a esse plano? Ou foi o próprio governador Montoro? Você se inspirou nele, algumas características? Não, mas assim, não, isso foi natural seu? Natural de querer. Eu tinha grandes comandantes que começaram alguma coisa, né? E depois eu fui observando, eu ficava fora do estádio, por exemplo. Essas peças. Eu ficava fora do estádio analisando algumas coisas. Entendeu? A gente ficava lá no policiamento, eu não fazia parte do policiamento interno. Então eu via, pô, chega uma determinada horário do estado, todo mundo quer entrar ao mesmo tempo. Então não tinha fila. E o que acontecia? Jogava cavalo em cima das pessoas, tá? Batia nas pessoas, torcedor machucado, polícia machucado. Falei, pô, como que a gente pode mudar isso daí? De que forma que a gente pode melhorar essas coisas? E aí eu comecei a separar em casa um pouquinho, falei, pô, como a gente pode fazer isso? Né? Vamos Você fazer mesmo como um analítico. Aí analisando também o que acontecia lá fora. Aí na Inglaterra começou a mudar também algumas coisas, na Inglaterra. E eu comecei a me espelhar o que estava acontecendo lá fora. As boas práticas, né? Mais ou menos isso que aconteceu. E foi isso que te levou à arbitragem? Porque a tua história entrando na arbitragem, ela, a quem não acompanha, pode parecer até um pouco aleatória, né? Poxa, o coronel olhou situações de segurança fora de campo, ele levava o Ayrton Senna na viatura, eu achei demais essa história, e de repente ele vai chefiar a arbitragem da Federação Paulista de Futebol num momento absurdamente complicado, que foi aquele escândalo que a Federação Paulista teve na arbitragem. Em 2005. Foi Edilson Pereira de Carvalho, não foi isso? Exatamente. Foi a partir daí que... E aí colocaram o coronel na cilada. O que aconteceu ali? Quem teve essa visão estratégica e uma mudança radical para a coisa foi o Dr. Marco Paulo Leonero. Foi presidente da federação, depois foi presidente da CBF, né? Mas foi ele que ele falou assim, Marinho, eu estava em casa e aconteceu o escândalo, e eu falei, o que eu vou fazer? Porque tem que mudar tudo, né? Quem que eu vou colocar para comandar a arbitragem? Ele falou, se eu colocar um ex-árbitro, não quero. Colocar um dirigente, não quero. Eu não quero nada, ninguém é ligado ali naquele contexto de futebol ali. Eu quero um cara de fora. Aí ele falou, eu lembrei de uma pessoa que ficava no gramado, lá no meio do gramado, no policiamento, e eu lembrei de você, Marinho.
Você pisava no gramado, estava lá, era do futebol, não tinha nada naquele mundo deles, mas era do futebol. E aí eu falei, pô, por que não o Coronel Marinho? E como eu tava saindo do segundo choque, já, até porque é natural isso daí, as mudanças, eu tava saindo, tava no andar e já ia me aposentar, porque já tinha 30 anos de serviço. E eu falei, vou embora, vou para casa, tal. E aí eu recebo uma ligação, eu doutor Paulo Leonel, presidente da Federação, Marinho, você não quer vir comandar a arbitragem? Eu falei, doutor Marco, não entendo nada de arbitragem. Não, mas eu não quero que você, não é que você, eu quero uma pessoa para gerenciar aqui a arbitragem, fazer uma gestão diferente dentro da arbitragem. Quer esse desafio? Topa? Tá bom, Marco. Segunda-feira eu tô aí, começamos aí. E aí começou a minha vida na arbitragem. Que coisa incrível, né? Quando a gente faz isso nas empresas, né, Josi? O pessoal fala que a gente é meio maluco, né? Como é que você colocou um cara de outra área para comandar aquela área? Eu sempre falo, o líder tem um papel um pouco independente, né? Ser líder muitas vezes não depende daquela questão técnica, muitas vezes depende de entender de pessoas, de estratégia, de gestão de recursos, de processos. Foi isso que você trouxe e o Marco Polo foi muito feliz, ao meu ver, nessa questão de escolha, né? Mas, Josi, voltando para você, falando um pouco e fazendo uma ode ao seu novo livro, o que é óbvio no planejamento estratégico para você? O que você entende? Como que você desenvolve um plano estratégico eficaz para a sua equipe hoje que você é empreendedora? Para mim, óbvio é objetivo estratégico. Não tem como a gente falar de planejamento estratégico sem ter um objetivo, porque o planejamento ele vai nos mostrar para onde ir. Como é que eu vou saber para onde eu vou se eu não tenho um objetivo claro? Então, o básico e o óbvio é a gente olhar para a missão, visão e valores. E essas coisas não são coisas que ficam em placa, na parede. Não pode ter, sim, tem, é bonito, eu adoro. Mas não adianta ficar só na placa e na parede. A gente precisa usar aquilo. Qual é o propósito para o qual aquela empresa foi construída? Eu gosto muito da ciência e da inteligência do esporte. Que é exatamente o que ele acabou de falar. Ah, não é dessa área, tá, mas a pessoa tem o know-how para aquilo, a pessoa tem os macetes, tem o jogo de cintura, tem a inteligência para aquilo, a gente coloca no planejamento estratégico, participa as pessoas do planejamento estratégico, porque eu entendo que se a gente sabe para onde a gente vai, ou tem pelo menos um objetivo para o qual onde a gente quer chegar, a gente consegue montar um planejamento. Então, o que eu faço todo final de ano, antes, né, porque no final de ano é uma loucura para todas as empresas, eu coloco o planejamento estratégico para a equipe participar também. Então, a gente definir juntos as metas para onde a gente vai em 2025, o que a gente vai fazer, o que a gente quer. E, além disso, a gente coloca aí... Eu chamo de mundo dos sonhos. Tudo que a gente imagina chegar em 2025, a gente coloca. Ah, mas isso é impossível. Coloca no planejamento estratégico. Aí depois a gente vai fazer um filtro para ver o que faz sentido para agora, o que faz sentido para 2025. Isso é um evento, assim, uma reunião geral? Isso, a gente manda um documento, aí depois a gente faz uma reuniãozinha e avalia o que a gente vai puxar e vai fazer sentido. Tem coisas que eu falo, isso aqui vai fazer sentido nunca, isso aqui vai fazer sentido em 2025, isso aqui, quem sabe, daqui a 5 anos, e a gente deixa tudo pautado e com clareza. Quando for agora, no final do ano, eu vou mostrar o planejamento de 2022, o que a gente conseguiu fazer. Tem coisas que é do planejamento, aliás, de 2023, né? Sim. Tem coisas que é de 2022 que a gente ainda está implementando, mas foi feito. Então, a gente tem uma visão, uma clareza. Então, para mim, o óbvio é objetivo estratégico. Sem objetivo, ninguém vai para lugar nenhum. Precisa ter um objetivo muito claro. E aí, a gente olha no planejamento da empresa, no propósito, onde a gente quer chegar. No caso do esporte, da área que ele trabalhava, qual que era o objetivo? Evitar confronto, evitar qualquer tipo de problema. Se eu sei o que eu preciso evitar, o que eu não quero chegar, porque não é só onde eu quero chegar, tem também o que eu não quero, né? O que eu quero evitar. Aí a gente consegue ter um planejamento. Inclusive, tem uma frase no livro que fala: antes da gente definir o que é negociação, a gente precisa definir o que é inegociável. Primeira coisa, vou negociar, tá. Vai negociar o quê? O que é inegociável antes disso? Isso também é incluído no planejamento estratégico. A gente vai ter que negociar a meta, vai ter que negociar um plano, vai ter que negociar prazo. Então, para mim, o óbvio é isso. É um objetivo bem claro.
E o inegociável, normalmente, o óbvio, são valores, né? Exatamente. Normalmente são valores daquela empresa, daquela entidade, daquele líder. Muitas vezes eu acho que é importante, isso é muito negligenciado. Muitas vezes o líder tem que colocar os valores que ele defende também, porque Perfeito. a equipe precisa saber os limites dele. Já tivemos casos de escândalos corporativos que a gente vê que o líder está à frente daquilo que as pessoas, para não dizer não para um líder, levaram a empresa àquela situação complicada. Exato. Então, acho que isso é tão óbvio quanto, né? Você saber o que não é negociável com relação à empresa, objetivos e o próprio líder, né, Júlia? Perfeito. Você esclareceu muito bem, desenhou muito bem. E eu acho que isso faz sentido também pra gente enquanto ser humano, que é o ponto que você colocou de o que é inegociável para o líder. Tem coisas que não dá, que não faz sentido e não entra de acordo com o que a empresa deseja, aí a gente volta no objetivo estratégico. E aí, quando a gente vai contratar, às vezes a pessoa sai chateada, é porque não gostou de mim, que não sei o quê, não retornou. A parte aconteceu? do não retornou, eu acho erradíssimo, tá? Eu retorno pra todo mundo. Mas o fato de que, primeiro, a gente não consegue contratar todo mundo. E um outro ponto que tem pessoas que realmente não têm o perfil daquela empresa. Não adianta, não encaixa. Já tá ali a missão, a visão, os valores, que não é pra ficar na parede, é pra agir. Aí você vai fazer a análise da pessoa e ver se ela faz sentido pra entrar naquele negócio. Tem pessoas que realmente não têm o perfil por várias questões óbvias. Tem pessoa que é mais agitada, é mais da liderança, ela vai ficar sentada o dia inteiro atrás de um computador? Não vai. Ah, tá, eu preciso trabalhar. Você precisa trabalhar, mas você vai facilmente ficar burnoutada. Porque não é o seu perfil. Então, é preciso entender e avaliar esses detalhes importantes. O fato que você puxou também, e o coronel falou, né, de estar em uma área diferente. E por isso que às vezes a pessoa não entende. Às vezes faz sentido, mas às vezes não faz nenhum sentido. Então, a gente precisa entender qual que é o objetivo estratégico, qual que é o perfil da empresa, o perfil das pessoas. A empresa só vai funcionar se tiver pessoas. Só que tem que ser as pessoas certas. E para a gente precisa contratar certo. Então, é um rolê, assim, às vezes um pouco desgastante para as pessoas entenderem como é que funciona. Gera custo, gera tempo. Precisa ter uma inteligência e uma sensibilidade nessa área, entender de pessoas. Não basta gostar de pessoas. Não adianta, gosto de pessoa. Legal, você entende? Como é que funciona o comportamento humano? O comportamento humano é um negócio fora de série. Para um Fora time, de série. pessoas certas no lugar certo é essencial. Para Exato. você é o seu trabalho, basicamente, né? Achar a pessoa certa para aquela posição certa. E depois que a gente acha a pessoa certa para a posição certa, a gente precisa manter a pessoa certa. Então, que é super difícil também, sim, né? é um desafio. E eu acho que esse, no planejamento estratégico também, a gente, às vezes, eu sentia isso muitas vezes nas empresas, que faltava a gente falar um pouco do caminho, da visão, mas se a gente estava com as pessoas certas no lugar certo. E a gente faz esse paralelo com o esporte, né? Quando eu falo com os treinadores e os jogadores, eles falam assim, mas eu não tinha 6 meses para provar esse meu trabalho. Muitas vezes na empresa, aquele líder fica por anos. E ele nunca é revisado ou se ele está no lugar certo. Se aqueles resultados são entregues porque ele está no lugar certo, né? Coronel, sobre o seu comando, falando nisso de pessoas certas, se eu estudei bem, sobre o teu comando, nós não tivemos nenhuma perda de um policial sob o teu comando no choque. E a polícia também não teve nenhuma baixa da sociedade. Nenhum cidadão morreu em confrontos com choque no teu período de comando, se eu me lembro bem. Né? Então, como que era esse planejamento dos grandes jogos? Eu queria explorar um pouco contigo como que se planeja uma segurança. Eu estava falando do Pacaembu aqui antes da conversa, né? Para mim é super difícil fazer uma segurança do Pacaembu, aquelas ruas estreitas. Quais são as principais dificuldades e como se planeja uma segurança de um evento grande como esse? Até aproveitando esse gancho que vocês estavam falando sobre vocês podem se perguntar também, fiquem super à vontade. Ai, Se surgir uma curiosidade, façam isso, me ajudem. Pegar esse gancho de escolher as pessoas certas, né? Vamos falar do choque, por exemplo. Desse policiamento, dessa tropa especializada, né? Então você tem um processo de seleção dessas pessoas, né? Desde o oficial até a praça, né, o que está ali na execução. O oficial também está na execução, está na linha de frente. Eu estava na parte de planejamento, estratégia, o capitão, o major, o coronel, essa área. Você tem o capitão, o tenente, o comandante de pelotão, que está na linha de frente, está na execução direta. E você tem que também ver o perfil dessas pessoas. Não é qualquer um que serve para trabalhar naquela área. É sensível demais.
Pra você dar uma porrada no torcedor é 2 minutos. Se o cara não tem um Sim. controle emocional, saber, tem um treinamento de como agir, e se ele não aplicar o que foi treinado, causa problema, causa uma crise. E aí você tem que contornar essa crise, e às vezes há um desgaste muito grande, né? Um torcedor ferido, um policial ferido, dá trabalho, a imagem. Então a gente tinha que escolher as pessoas certas, né? Desde o oficial até a praça. Isso a gente trabalhava. Eu também, eu nunca fui um cara de ficar fechado só nos meus pensamentos, que eu achava que era certo. Então eu tinha como vamos fazer esse policiamento? Vai ter um jogo com 2 torcidas grandes, não existia, hoje já não existe mais, é uma torcida única, né, praticamente. Mas existiam 2 torcidas, por onde essa torcida vai chegar? Qual é o meio de transporte dessa torcida? Qual vai ser o portão que ela vai entrar? De que forma que a gente vai, quando estiverem chegando, separando essas torcidas, esse grupo, né? Então tudo isso era pensado no planejamento, tá? Quem que vai, quantos policiais vão estar ali no início do evento, no meio e depois no fim, como que a gente vai fazer não era uma coisa estática, era bem flexível a coisa. Eu tenho curiosidade, era jogo a jogo ou Era jogo a existia jogo. uma linha de produção? Olha, o Pacaembu deu certo essa estratégia, a gente reproduz para o próximo jogo. Existia assim, uma situação de momento, a situação do time no campeonato, por exemplo. Podia Entendeu? dar confusão se Era um perder. fator que você tem que considerar. Quem que vai estar com mais torcida, menos torcida. Às vezes está um time que não está bem, está numa final, por exemplo, perdeu o primeiro jogo, vai para o segundo jogo já praticamente entregue. A torcida que ganhou o primeiro jogo vai muito mais número que a outra. E a ocupação do estádio, como que vai ser? E aí eu tenho que falar com o dirigente. E às vezes ele resistia, não quero ceder aquele espaço. Aí você tem que provar para ele que não é necessário fazer isso. E a gente fazia, então, essa avaliação, que é o estudo de caso, estudo de situação, e vamos ver de que forma que a gente vai atender essa demanda toda, para não ter uma crise. Isso jogo a jogo. Praticamente jogo a jogo. Nós tínhamos um momento dentro do batalhão que era um momento da reunião. Então era eu, os capitães, os tenentes, para falar, esse é o jogo que nós vamos fazer lá, gente. Aí eles cada um dá uma sugestão, coronel, tem isso, tem isso, tem isso. Tá, isso é válido, isso não é válido. A gente tem às vezes uma experiência maior que um capitão e um tenente. Eu vinha já de um... Eu tinha feito todo o passo, né? Mas eu estava ensinando também algumas coisas. Às vezes eu aprendia. Tem pessoas com soluções fantásticas que eu nunca pensei. Falar, isso é uma boa. E você tem que adotar. Você não tem que ter esse... não vou fazer isso. Não. Gente, é a equipe. Não é o coronel Marinho, o major Marinho. Eu pensava na equipe. Todo mundo bem. Às vezes eu ouvia o soldado lá. Então, antes no início do evento, lá, eu ia lá na rampa verificar se aquilo que nós planejamos estava sendo executado. A coisa para fazer as filas, né? Estava tudo em ordem, quantos homens já estavam ali. Então, ia lá e aí conversava com o policial. O que você acha disso? Tá bom? Não? O senhor não tinha uma sala de controle, né? O senhor ficava lá. Eu tinha um posto de comando. Existia, todo estádio existia Era uma um posto de comando. móvel, né? Não, dentro do estádio mesmo. E tem uma área que chama-se PC, posto de comando. Mas com câmeras, essas coisas? Depois tinha câmeras também. A gente veio com o tempo. Né? Foi evoluindo. E a gente teve... Era uma briga, né? Mas é muito custoso. Né? Hoje é mais fácil. Antigamente você colocou uma câmera no estádio e levar lá para o PC era complicado. Não era fácil, não. Tinha até uma coisa facial que existe hoje, que é a coisa mais banal. Começou os israelenses todos para nós. Reconhecimento facial. Era uma coisa inédita. Né? Em Israel já tinha muito tempo. Mas a gente foi brigando pela coisa para melhorar, inclusive, né? Nossas ações, a prevenção que nem falar para você. Se você tem outro olho te vendo a coisa, é muito melhor. Já chegamos numa época que tinha câmera lá fora, você estava lá dentro e já estava vendo. Ó, tá um movimento estranho lá, vai lá. Sim. Antigamente era no olho, né? Ou chegava pelo rádio. Ó, coronel, tá acontecendo isso, eu ia deslocava a tropa. Então é muito assim... Olha no instinto, né? Da experiência, né? Vale muito, vale muito. Tá? Então eu tenho um feeling também para coisa. E por isso que eu ficava dentro, quando começava o jogo, eu ficava no campo. Dentro. Que nem falar para ele, eu estava escutando uma coisa diferente, eu sentia alguma coisa diferente. Quando um deslocamento diferente de torcida, a gente percebe, entendeu? Um movimento estranho, fala, ó, vai lá. Dá confusão. E se você dá a oportunidade, dá confusão, porque os caras, eles ficam esperando um momento. A gente só ficava tenso o jogo inteiro, né? Praticamente, desde o início. Desde quando você sai do batalhão, ou desde quando você planeja, você vai dar certo isso. Vai dar certo, será que nós fizemos certo? Será que planejamos, pensamos em tudo né? isso. Lógico que na hora lá você tem que fazer algum remanejamento de coisa. De tropa. Tá parecendo mais
problema lá, então desloca para lá. Não é o que nós imaginávamos, vamos para lá. Mas você tem que antecipar as coisas. Todo mundo tem que estar muito atento na hora do jogo lá. Muito atento, senão a coisa acontece. Você é engolido. Entendeu? Então a gente tinha toda essa expertise, tinha as pessoas que também participavam, e eu fazia questão de todas participarem das ideias, do planejamento, para que, conhecendo também, é importante estar lá no palco da ação, conhecendo o que cada um estava fazendo. Era muito importante isso. Até às vezes socorrer alguma coisa lá, que está dando errado lá. Ou que eu esteja percebendo, alguém lá no comando na linha de frente percebeu e me deu um toque. Eu tinha um policiamento velado, por exemplo. O pessoal se vestia de torcedor e estava no meio. E passando as coisas para mim. Então, isso é uma estratégia. Tá? E tudo estratégia que eu falo, repito, de prevenção. Não era para repressão. Tá? O conceito nosso lá, o meu principalmente, era prevenir. Que é o que a Josi trouxe, né? Todo mundo sabia aquela missão, né? Exatamente. E assim, a gente não queria confusão. Não queria nada que pudesse manchar a nossa imagem ou desgastar a nossa imagem frente ao cidadão, à sociedade, que nem repito, ao nosso cliente. Uhum. Entendeu? A gente esquece daí. Nós estamos lá para servi-lo. Entendeu? Eu não estou lá para me servir. Eu estou lá para servi-lo. Então eu tinha que me desdobrar para servir bem aquelas pessoas. E não é fácil, não é fácil. O que era mais difícil, Coronel? Quem que criava mais problema assim, nesse processo de ter uma estratégia? Tinha uma dificuldade de enfrentar ali? Havia uma resistência de algum setor ou dos dirigentes? No começo, assim, eu acho que quando começaram a aparecer algumas coisas, tudo era responsabilidade da Polícia Militar. Né? Eu falei, cadê o dirigente que tem que prever a capacidade, vender ingresso? Como que está sendo feita essa venda de ingresso? Está sendo colocado 10 mil lugares lá. E se fosse ver, apareceu 15 mil pessoas. Colocaram 10 porque apareceram 15 mil. A organização é fundamental. Afetava muito o planejamento de vocês. Muito, muito. E aí começamos a mudar algumas coisas. Por exemplo, setorizar o estádio, que não era setorizado. Cada lugar tinha a sua entrada. Houve a inclusão do Ministério Público nesse trabalho com a gente. Né? No fim, com essa obrigatoriedade da corresponsabilidade, né, de todo mundo, o dirigente começou a participar mais, até porque foi obrigado pelo Estatuto do Torcedor, que foi criado em 1995. Tá? Foi um marco de mudança, né, no planejamento e na organização de eventos. Tá? Porque a coparticipação de todos ali em responsabilidade. E o dirigente tinha muita responsabilidade. Claro. Né? A venda de ingressos, não colocar venda para mais, setorizar o estádio, modernizar o estádio. Isso tudo foi um processo que veio caminhando ao longo do tempo. E hoje nós temos grandes arenas aí, tá? Em que você tem um conforto maior para o torcedor, uma organização melhor. A gente nunca imaginava, por exemplo, vamos tirar os alambrados do estádio? Como que vai ser isso? O pessoal vai invadir. Né? Hoje você tem aí, com a mudança que veio com uma legislação adequada, né? Mais rigor na penalização de quem errava. Você tem hoje, por exemplo, a Gaviões da Fiel lá no seu estádio, que pular e está dentro do campo. Por que ele não entra hoje dentro do campo? E tem isso com a legislação. Porque o time é punido, o estádio é interditado, tem uma série de coisas que o torcedor não quer. Depende da repressão. Exatamente. Né? Necessariamente. A figura da PEI começou a ser afastada disso. Entrou a organização e saiu a repressão, tá? A PM só entra em situação que não tem mais como contornar. Então você hoje tem os stewards lá, que são aqueles... você não tem a imagem do policial em contato com o torcedor. Você tem o steward, que são civis, tá? São treinados, tudo, mas você não tem a farda da PM. Você não tem o desgaste de uma instituição que ela tem mais coisa para fazer do que ficar lidando com a criação do torcedor. Entendeu? Faz parte da segurança, sim, mas é um desgaste muito grande, tá? De vocês, a sua imagem de fardo de respeito que você tem que impor e ficar sendo xingado, sendo cuspido. Aí o cara tem que reagir e aí dá uma confusão. Então você usa um steward lá, são treinados, tal. E você vê estádios hoje que, assim, você pular dentro do campo, mas por que ninguém pula? Sabe, o grande assim, impedimento é a lei. Aconteceu na Inglaterra, tá? Começaram a ter rigor com a lei. Também caiu os alambrados, porque morreu muita gente lá, e teve alguns episódios, tragédias tristes, né? E que eles falaram, o alambrado é a lei. E foi isso que aconteceu lá. O povo começou a mudar o comportamento, aqui aconteceu o mesmo processo. Onde você tem
um estádio com alambrado, a confusão é maior. É, né? Muito maior. É um paradoxo, mas o clima é ruim. E quando você se tirou o alambrado, pronto. Parece que um respeita mais o outro. Esse mais o outro. Peraí, então tá ali não é bom, tá acontecendo alguma coisa pra deixar fácil. Mas o assim. alambrado, ele instiga o cara a xingar, sabe? Aquela, bandido, engorda. É assim, porque ele tem aquele cara não vai me pegar. Porque se ele vier, eu saio correndo. E quando não tem alambrado, tá fácil de me pegar, né? E mesmo aqueles vidros, quando o torcedor chega perto, o steward tende a dizer não, né? Não pode ficar aqui, não pode ficar foi uma cultura que mudou, tá? Uma cultura que veio lá de fora, que a gente começou a copiar, e deu certo. Você vê arenas hoje funcionando de uma forma tranquila. Quando há uma invasão, é bem, sim, pequena e fácil do que a gente imaginava. Eu imaginava, vamos tirar o alambrado? Precisamos crescer, né? Precisamos abrir. Se você ficar insistindo, não, você não vai fazer um estádio com alambrado, até hoje nós saímos um estádio aqui sem conforto, com aquela clima de tensão sempre. E precisou mudar. Nós precisamos aprender também, na Polícia Militar, nós precisamos mudar esse conceito. Porque vamos testar sem alambrado, vamos ver o que dá. E deu certo. Que interessante, né? E a gente falou desse clima tenso que o coronel ficava ali, Josi, e também essa questão de evolução. Imagina o clima dos policiais em uma situação como era nos anos 90, como é hoje, porque você tinha um clima de trabalho horroroso. Até para atrair um policial para ir para o choque devia ser difícil. O cara fala, poxa, eu vou me expor e ficar com a torcida, que hoje é bem diferente. E você trabalha essencialmente com pessoas e sabe o quanto o clima organizacional é importante e a cultura afeta o desempenho das pessoas. Como que você desenvolve uma estratégia para melhorar ou manter um clima positivo, permitindo que as pessoas se desenvolvam e entreguem o seu melhor resultado nesse clima, Josi? A forma com que as pessoas se sentem no ambiente de trabalho é o que define o clima. Então, novamente, o óbvio. É dialogando com as pessoas, sabendo como elas se sentem. Através de pesquisa, e aí eu volto no Você gosta daquelas pesquisas de clima? Muito. Aquilo pra gente é ouro em pó. Resolve muitos problemas porque as pessoas não se identificam quando elas respondem e a gente sabe como elas estão se sentindo. Então, às vezes, a gente tem, como pessoa, como empresa, como instituição, o hábito de achar que a gente está indo muito bem. Aqui a gente paga o salário em dia, a gente tem alguns benefícios, teve dar 200 conto de VR, tá se achando maravilhoso. E aí, você faz a pesquisa, você vê, não tá tão bom assim. Essa pessoa não tá agradável, esse 200 precisa melhorar. Porque aí eu exijo que a pessoa vá presencial, por exemplo. Esses 200 ela já gasta de condução. Então, como é que eu posso melhorar isso? Aí a pessoa gasta lá 2 horas para ir pro trabalho, 2 horas para voltar para casa. Ela sai da casa dela para ir fazer reunião no trabalho, reunião de videochamada. Ela poderia ter ficado em casa. Não precisava ela ir pro escritório para fazer uma reunião, entendeu? Sim. O clima vai estar bom se a pessoa estiver nessa condição. Então, é dialogando, sabendo como a pessoa se sente. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir mudar tudo. Por isso que eu chamo de mundo dos sonhos. É saber como é que a pessoa se sente, tentar buscar. Aí existe, né, um paralelo entre o que é real e o que é ideal. O que a gente pode fazer. E aí a gente vai trabalhando para chegar num ambiente que fique legal e confortável para todo mundo. Aí existem algumas estratégias diárias que a gente pode fazer. Nessa questão do diálogo, se você não dá um feedback para sua equipe, como é que você vai saber como é que tá o clima? Às vezes a gente se acha sentando numa cadeira de líder, não olha na cara das pessoas, não conversa com as pessoas, não faz um feedback, não tem uma reunião de one-on-one, 15 minutos que você conversa com a pessoa, você sabe como é que ela tá se sentindo. Se ela não estiver bem, como pessoa, como ser humano, como pessoa física, como um CPF, ela não vai estar bem nunca como um profissional. Não existe essa de deixar o problema lá na porta da empresa, entrar, fazer seu trabalho e sair, pegar, colocar na mochila e ir para casa. Não existe isso. É claro que, com maturidade profissional, às vezes a gente vem trabalhar destruída e faz um trabalho maravilhoso. Mas existem casos e casos. Quantas vezes você já fez o podcast malzão? Você não estava legal e fez um trabalho bom, entendeu? Quantas vezes o coronel não estava legal e fez um excelente trabalho? Quantas vezes eu não estava legal e fiz um excelente trabalho? Mas existem casos e casos, pessoas e pessoas, situações e situações. E isso tudo interfere no clima. Então, eu resolvo com diálogo e proximidade. É o que ele tinha falado. Ele entrou ali no meio da torcida
que estava entrando em confronto e resolveu. Porque as pessoas conhecem ele, as pessoas respeitam ele. Ele traz segurança e não é só segurança como uma instituição. É uma segurança psicológica, uma segurança de ser um conforto para as pessoas saberem que ele está ali. Existe um respeito. E respeito não é imposto, é conquistado. Se eu quero um bom clima, eu preciso conquistar o respeito das pessoas, conquistar a segurança de que elas vão falar para mim, Josi, esse salário aqui não tá legal, não. Esse horário aqui tá péssimo, esse benefício aqui é bem ruinzinho, tô tendo problema com o meu líder, não tá legal esse negócio, vamos conversar sobre isso. E aí a gente busca junto uma solução. Isso ajuda, inclusive, a manter as pessoas no trabalho. Às vezes é um profissional massa, muito bom, um profissional, assim, raro no mercado. Eu perco porque eu não consegui estabelecer um diálogo de 15 minutos por mês. Eu perco porque eu não tô próximo, eu perco porque eu não tô preocupada em saber se a pessoa teve dengue, se ela já melhorou. Entendeu? Então são detalhezinhos, assim, volto de novo, é o óbvio, né, gente? São detalhes que a gente pode fazer, é possível a gente resolver. Você foi muito feliz na escolha do nome do livro, né? Porque o óbvio, ele é óbvio, mas ele ao mesmo tempo ele tem um valor, uma riqueza enorme, né? Exato. E Não é tão eu óbvio. acho Que não é tão óbvio. que não é tão óbvio. Eu acho muito legal que você traz, porque e o paralelo com o que o Coronel trouxe de entrar no meio daquela conversa é muito legal, porque o clima parte muitas vezes de ter uma pessoalidade ali. Quando a empresa passa por um momento ruim e você tem alguma referência, você tem um líder que você pode conversar com ele sobre o seu momento, sobre o momento da empresa que vai, porque todo momento passa, o bom e o ruim. Uhum. Então era a tua função, né, Coronel? Porque você entrava ali e dizia, olha, nós conversamos, foi colocar, e agora essa confusão tá aqui por quê? E o pessoal recuava. Se o Coronel não estivesse, o clima ia esquentar, Sim. ali ia ter uma consequência física, uma consequência de agressão. Mas a empresa é uma consequência do turnover, das pessoas não quererem ir, das pessoas terem o burnout. Eu adorei que o burnoutado, né? Já virou uma palavra no nosso vocabulário, estar burnoutado. E isso afeta esse clima, né? As pessoas precisam ter esperança também de que há líderes ou há referências de que aquela situação, quando mudar, elas estão juntos, né? Tem uma... Acho que o fator que é confiança, né, que você falou, fundamental. Uma confiança. Se você tem confiança naquela pessoa que você tratou, e principalmente eu era muito testado em relação a isso. Bom, quando você falou aquilo, mas não aconteceu. Isso é ruim. Né? É ruim. Da mesma forma que eu falo, nós combinamos aquilo e você não fez. Então, acho que tem que ter essa responsabilidade que no momento que você bancou alguma coisa lá, falou, vai acontecer assim, você tem que fazer com que ela aconteça assim. Porque se ela não acontecer, você perdeu credibilidade, amigo. Acabou. Perde tudo, né? Até para Perde sua confiança. tropa, para as pessoas que você comanda. Se você falou, vamos fazer isso, e você não fez, acabou. Eles vão ter que obedecer, mas em razão da hierarquia. É ruim. Vão ter que obedecer com aquela raiva. Medo, não é respeito. Não é, né? exatamente. Então, comandar não é mandar. Exato. Bem diferente, né? E eu tenho essa percepção do clima, Jô, não sei se você tem alguma visão sobre isso, mas de que o clima muitas vezes é parte de não colocar as pessoas na estratégia. Então, quando você fala do presencial, eu acho que é um exemplo que está super na pauta, né? Eu já presenciei situações em que a empresa discutia os efeitos do aquecimento global na empresa. Então, diz, olha, isso aqui pode afetar a produção, isso aqui pode afetar um lado X, pode afetar o clima, pode afetar isso. E aí, uma advogada que trabalhava no meu time, que é a Marta, uma jovem super sábia, assim, eu adoro a Marta, ela falou assim para mim, e o aquecimento global, eu venho de ônibus, às vezes o ar-condicionado do ônibus quebra, tava um calor, e a gente teve uma onda de calor no ano passado, absurda, aqui em São Paulo. E ela falou assim, qual é o efeito do aquecimento global quando eu sou obrigado a ir presencial todos os dias e estar neste ônibus? E fala, de fato ninguém pensou nisso. A estratégia não está naquela pessoa que vai chegar, depois de ter pego 2 horas de ônibus num calor infernal, para fazer uma reunião online. E aí o clima, como é que você vai afetar o clima? Nem o VR salva nessa. Exatamente. Né? Você tem alguma visão sobre, mas eu tenho essa impressão, sabe? De que Concordo. parte de não pôr as pessoas no Tem que centro da ouvir as estratégia. pessoas, não adianta. Tem que ter clareza também e transparência. Todo objetivo, todo o planejamento estratégico que a gente faz, no final, tem os prazos, né? Eu mostro para as pessoas o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu fazer, o porquê não conseguiu fazer. Então, é onde estamos, como estamos, para onde vamos e como vamos.
E de quais pessoas que eu preciso para chegar nesse lugar. E as pessoas participam, elas dão opiniões, colocam o que elas querem, o que elas precisam. E eu sempre falo, a gente não vai conseguir fazer tudo. A gente vai fazer o possível para a gente chegar no ideal. Às vezes pode levar 3 meses, tem coisas que a gente estava buscando lá em 2022 que a gente conseguiu agora. Mas se as pessoas estiverem no planejamento enxergando aquilo, tendo uma visibilidade, não se sentindo excluídas, não sentindo que os problemas delas não são ouvidos, aí as coisas vão melhorando. As pessoas precisam ver o que está acontecendo, saber o que está acontecendo. Ter essa confiança, ter essa credibilidade. A gente, como líder, a gente não pode prometer o que a gente não pode cumprir. É o que o coronel falou. Ah, tá cobrando ali, mas aquilo lá que você falou que ia dar um aumento ou ia promover alguém, você cumpriu? Então, são detalhezinhos básicos, não é só planejamento estratégico. É o sonho de uma empresa, é o sonho de alguém que está ali recebendo seu salário, pagar uma conta, fazer uma viagem, realizar algum sonho, abrir algum negócio posteriormente. Então, são 2 lados, é uma ponte, sabe? Inclusive, quando eu abri a minha agência, chamava Pontes. Porque, cara, é uma ponte, tem 2 lados, entendeu? Tem a empresa aqui, tem a pessoa aqui, as duas vão atravessar junto. E não pode ter um confronto nesse meio do caminho. E se tiver, ele precisa ser resolvido com transparência. E essas coisas, quando não são resolvidas, destrói o clima. Destrói. A cultura organizacional destrói pontos, quando ela é ruim. Né? Exatamente. E a cultura é uma coisa que ela é construída também. Quando entra uma pessoa nova na empresa, a cultura muda. Porque aí mudou alguma coisa, chegou gente nova, vai mudar o trabalho. Aí saiu uma pessoa que todo mundo gostava. Aí entra outra diferente. Você vai falar, mas fulano fazia assim. Isso é um impacto na cultura. Aí você muda o negócio, olha, a pesquisa porque era tem, feita né? todo dia 1º. Depende de uma pessoa, então não há uma cultura estabelecida. Exatamente. A gente fala, ó, a pesquisa era feita dia 1º, vai ser feita agora dia 2. Ah, mas por que vai mudar agora? São coisas bobas que mudam a cultura. E a gente tem que estar sempre reforçando, sempre reforçando, sempre reforçando. O planejamento estratégico ajuda muito nisso. Sim. Se torna uma cultura também, se você faz sempre. A cultura é repetição, é hábito. Tudo que você faz sempre é uma cultura. Tudo que você faz sempre é uma cultura. E para mudar a cultura dá trabalho, porque exige o comportamento humano, né? É a pessoa falando, ai, aqui sempre foi assim, por que vai mudar agora? Mas tem que tentar, tem que continuar, que vai dar certo. E a cultura também se expressa muito, eu sempre falei isso pro meu time, na contratação, na demissão e na promoção das pessoas. Então as pessoas veem quem é promovido na empresa e começam a ver características. E falam, pô, essa pessoa não é ligada a pessoas. Então isso é que se valoriza. Quando se contrata, você traz uma pessoa que não tem um histórico de tratar de clima, pelo contrário. Então você passa o recado, a empresa comunica isso numa cultura, nesses 3 atos importantes que RH, e você é muito experiente em RH, sabe bem disso, tem essa responsabilidade de orientar, não deixar a empresa fazer o que quiser. O RH tem que ser esse guardião dessa cultura muitas vezes. Né? O RH, o compliance, eu sempre falo isso. Muito bem. Falar em confiança, coronel, quando você assume a arbitragem, foi uma relação de confiança com o Marco Polo ali? A ideia foi te chamar você, quando você topa, porque podia dar tudo errado, coronel. Você parar para pensar hoje, uma decisão assim, você estava sob um fogo da imprensa, num momento de escândalo, qual era a tua âncora ali? Era a confiança no Marco Polo ou a confiança na sua habilidade de falar, puxa, eu sou capaz de entregar isso? Eu tinha um nome dentro da área esportiva, exatamente, né? E isso forte, é um fator. Eu tinha, era respeitado, era conhecido. Ele pensou nisso também, com certeza, né? E tinha que balançar as coisas precisam chacoalhar lá e vou trazer um cara de fora com outra visão, com outra forma de abordagem com relação às pessoas que estão ali na arbitragem. Existia uma forma de conduzir a arbitragem, era uma forma totalmente amadora, né? Era mesmo? Até porque não tinha uma noção de mudanças, tá? Vinha com o tempo e ficava. E aí a coisa aconteceu, e o Dr. Marcos já tinha essa vontade de mudar, né? E aí aconteceu um fato e falou, é agora que eu vou mudar. É agora que eu vou dar uma chacoalhada aqui e vou trazer uma pessoa de fora, totalmente fora do mundo deles, né? E foi um choque para eles. Um coronel mandar a gente aqui que... Teve muita rejeição? Mudança de cultura. Exato. Pois totalmente. Imagina a cultura. Alguém vai pensar, vai vir um policial militar, o que ele vai fazer aqui? Ele vai botar todo mundo na linha. Disciplina, aqui, aquela coisa. E essa foi assim, foi a primeira impressão que eles tiveram. Quando eu fiz a primeira reunião com eles
no auditório, todo mundo quietinho, falando, o que essa pessoa ia fazer aqui? Será que é desacato falar alguma coisa? Não, ninguém falava, ninguém ousava levantar o dedo, né? E aí, mas a gente colocou para eles a proposta, que era, nós conversamos, o doutor Marco Polo, ele falou, eu quero fazer isso, nós vamos trazer pessoal do INCOR para fazer um trabalho com eles na parte psicológica, motivadora, tal. Marinho, então eu quero que você coordene esse trabalho, esse processo. Tal. Então, existe um amplo campo para trabalhar a arbitragem, mudar a arbitragem. Não era só o comandante da arbitragem, eu, mas outras pessoas estavam já envolvidas para mudança em geral, né? Novos instrutores, né? Marinho, você tem que formar melhores instrutores, veja quem tem melhor aptidão para isso, tá? Você tem observadores, cada um nem tinha observadores, não tinha relatório, não tinha nada, tá? Existia, você meu amigo, você vai lá apitar um clássico. Indica ali que ele é bem relacionado. Eram pessoas que tinham aptidão, mas alguns falavam assim, pô, eu estou sendo desprestigiado. Eu não estou tendo oportunidade. Só ele, porque só o grupinho. Então, eu estou falando, Marinho, acaba com os grupinhos, com a igrejinha, acaba. Eu quero, assim, oportunidade para todos. Quem for bom, vai avançar. Quem não for bom, vai ficar. E essa era a minha linha também. E eu vinha nesse processo, né? E aí, com a implantação da Polícia Militar de Gestão pela Qualidade, existe a meritocracia. Quem é melhor vai ter mais oportunidade que quem não é. E quem não é tem que se esforçar para ser melhor também. Então eu vim com essa filosofia. Então, o que eu fiz? Eu criei um regulamento que não existia de arbitragem. Não existia em lugar nenhum. Regulamento para os árbitros? Para o árbitro. Com deveres e direitos. Tá? E a forma como seria o processo de promoção, como se daria isso. Então todo mundo estava no mesmo balaio. Falou, ó, o bom árbitro, aquele que tinha já o nome na arbitragem, ele vai ter que fazer a mesma coisa que o outro está começando a arbitragem. Se ele não fizer o que a gente quer, ele não vai andar para frente. Ele vai ficar. Ele vai parar. E foi isso, uma oportunidade para todos, dentro de um regulamento, dentro do que eu queria dentro da arbitragem, todo um processo de promoção, processo de avaliação, feedback, sempre tinha. Ele desenhou todo o processo de avaliação do árbitro, como ele subia na carreira. Ele é conhecido de todos, tá? Quando você apitar um jogo no lugar, tem um avaliador que ia lá fazer um relatório para mim. Um critério para definir se ele foi bem naquela. Foi bem ou não. Então eu comecei a fazer cada árbitro tinha sua performance. Nós fomos aprimorando isso com o tempo. Eu fui conhecendo algumas coisas e fui aprimorando também. Tá? Comecei numa linha e fui me aprofundando. Tá? Por exemplo, eu fui preparando os analistas, por exemplo, que não tinha preparo nenhum. Então, curso para analista. Para quebrar aquele viés de querer acomodar o carinha, de que é amigo. Se o analista não fazia o que eu queria, também estava fora. Tinha até avaliação do analista. Então, eu tinha um analista, mas eu avaliava o analista. Avaliava através dos seus relatórios. Tinha um analista sempre bonzinho. Tinha um analista sempre crítico. Então, a gente precisava... Você tinha que dar sorte de cair com o analista mais bonzinho para você ter uma boa avaliação. E tinha nota, aquela coisa. Então, eu vi, por exemplo, no primeiro ano, quando eu implantei esse processo, eu vi que tinha que fazer ajustes. Porque aquela coisa... Um analista dava nota 10, 8, e o 1 é rigoroso, que ia ver um outro árbitro, dava 7 e o árbitro era bom. E o árbitro era prejudicado. E o outro lá, que não era tão bom, estava subindo. Eu tive que fazer alguns ajustes de avaliação, de pontuação e tal. Tanto é que nós chegamos na CBF com um modelo totalmente assim, a nota era dada pelo computador. E funcionava bem? Uma série de coisas, de perguntas e análises. O algoritmo ali fazia mais uma ou conta menos com isso. base nas respostas. A nota final não era o cara avaliador que dava no final a nota dele. Quem dava era o computador. Dentro do que a gente colocou dentro do programa, tá? De pesos, tinha pesos, tem uma série de coisas lá. Porque a arbitragem muitas vezes avaliação subjetiva. De desempenho mesmo. Exatamente. Mas tem pontos que são muito subjetivos. E tem pontos que são objetivos. Número de faltas, não sei o quê, mas ele abordou bem a falta. Então, essa parte subjetiva ele tinha que colocar, foi muito bem, não foi bem. Tal. E aí, só que assim, a nota final não era o cara que dava. Eu acho que ele deu 8 para ele. Não era mais ou menos, mas deu 8. Enquanto que o outro foi tudo bem, deu 7,5. Falei, pô, nós temos que ajustar esse desvio, né? Aí eu comecei a programar com as pessoas, que fazia parte da arbitragem e tal, de que forma que a gente vai minimizar isso, tornar a coisa mais objetiva, a nota final mais objetiva possível, retratar mais o que foi o árbitro.
Ou que ele está sendo, aquele árbitro que é bom, ele está sendo valorizado. O que não é bom tem que crescer, tá? E isso começamos a ajustar nós chamamos de radar, tá? Que era a avaliação desse árbitro, tudo por computador, com a nota que você lançava lá, e eu fazia o final, eu que fechava a nota do cara no final, eu fazia tudo, olhava tudo e fechava essa. Beleza, isso aí. Vambora. Ou seja, o líder da arbitragem via essas avaliações, as pessoas eu eram acompanhava, expostas igualmente. e eles recebiam ao líder os da relatórios. Eles recebiam o relatório do seu jogo. Todos tinham conhecimento do jogo que ele fez, qual foi a avaliação, que ele errou, onde ele errou mais, todos tinham isso daí. Quem queria crescer, tinha aquela vontade de crescer, crescia. Ele ia, e quem não tinha, falava, tá bom aqui, tô bom assim. E aí vai. Eu tinha 500 árbitros no campo. 500. Aqui na federação eram 600. 300 árbitros e 200 árbitros e 300 assistentes. Então, 600 pessoas que trabalhando. Não é fácil. Na CBF, envolvia outros estados que tinham outras culturas de arbitragem. E que você tinha que acomodar isso. Isso é uma situação muito, muito exemplar até para os processos meritocráticos dentro das empresas, né, Josi? Porque muitas vezes também passa por isso. O analista na arbitragem, às vezes, é um gestor médio dentro da empresa que avalia todo mundo muito bem, seja por preguiça ou por incapacidade. E aí o outro tem um gestor super rigoroso, que ele faz tudo, e aí ele não consegue crescer, e o processo meritocrático nunca encontra uma forma de ser igualitário, de ser o ideal. De ser objetivo, ou pelo menos ter alguns critérios objetivos. Porque a subjetividade está na gente mesmo. Assim, você tem que proporcionar justiça. Então, exatamente. O que é objetivo? Todo mundo sabe a regra do jogo. E aí, quando você expõe, todo mundo tem acesso ao relatório, como foi a avaliação, todo mundo sabe a regra do jogo, como será avaliado. Ninguém se sente injustiçado achando que nos bastidores está sendo passado a perna nele, ou porque ele não tem uma amizade X, ele não consegue. Outra coisa, E olha que coisa, a arbitragem esperou um policial militar assumir o comando para mudar esse processo. E assim, eu não tinha assim, ninguém. Eu tinha. Eu conheci alguns árbitros que já eram famosos, tá? Mas estavam no mesmo processo, né? É lógico que você conversa mais do quem está iniciando, quem está lá no meio da fila. Mas assim, todo mundo tinha mesmo. Eu lancei vários árbitros novos lá atrás, estavam querendo e assim, eram testados, né? Eram analisados, olha, precisa melhorar isso. A gente dava, às vezes, até castigo para alguns que se achavam muito, né, acima do. Meu amigo, falei, ainda bem que no mundo corporativo não tem isso. Né? Meu amigo. Tem um árbitro que hoje ele é FIFA. Eu não vou falar o nome dele, mas eu cheguei uma época lá e falei, você está saindo da principal série do Campeonato Paulista. Por que eu estou saindo? Porque você está sendo, dentro do campo, querendo aparecer mais que os jogadores. Você é um bom árbitro, né? Você está passando do limite do que você tem que atuar, onde você tem que. Então você vai sair esse ano, tá? Você vai repensar a sua carreira e tal. Meu amigo, o cara chorou, mas eu não cedi. Ele ficou um ano fora da Série A1. No outro ano ele voltou porque ele é um bom árbitro. E hoje ele me agradece porque eu fiz isso e hoje ele é FIFA. Ele é um árbitro FIFA, ele está no topo. Mas por quê? Ele precisou aquele castigo lá atrás. Era necessário para ele. E outros passaram por esse processo. Outros que se achavam, eu sou um árbitro excelente, conheço toda a regra. Só que no campo de jogo, lá na prática, ele não conseguia desempenhar. Ele é uma sumidade na parte teórica. Tá? Ele sabia o regulamento da arbitragem, de frente para frente, ele sabia tudo, mas no campo ele não se impunha com o jogador. A leitura que ele fazia da falta não era. Enfim, todo jogo tinha confusão com esse árbitro. Todo jogo. E ele se achava injustiçado. Só que eu tinha relatórios, tá vendo? Tá aqui os seus relatórios, tá aqui o que tá acontecendo com você. Aí ele veio uma hora e falou para mim, Coronel, sentou na minha frente, Coronel, eu não vou apitar mais a Série A? Se eu acho que eu não tenho condição, eu falei, não, infelizmente você não tem. Ele saiu da arbitragem, foi pro YouTube metendo pau na gente. Paciência. Mas eu tive que falar na cara dele. Sentou na minha frente, eu não vou apitar. Eu falei, não, por causa disso. E expliquei. Não é porque eu não gosto de você, companheiro. É porque você não está rendendo o suficiente para mim. Sabe? Eu sou cobrado. O dirigente me cobra. O presidente da federação me cobra. Roberto, o que está acontecendo com a arbitragem lá? Por que aquele cara não está sendo escalado? E esse é o papo. E para o dirigente a gente mostrava que quando você tem todos os dados anotados, todos os critérios, notas, etc., a gente mostrava para o dirigente, olha aqui, ó, você está reclamando desse árbitro, mas olha a performance dele.
Pode ser que no seu jogo não tenha sido bem, mas olha a O performance processo desse era árbitro. transparente, né? Você tinha outra coisa, você calava a boca de muita gente. Com dados, baseado em fatos com e dados, números, não amigo, tem como. você né? derrubava qualquer um. Não tinha argumento. Então, esse foi o processo que a gente implantou, que muitos hoje copiam, tá? E que funciona, viu? É que funciona, principalmente na arbitragem, porque o árbitro, ele tem um estigma, ele é sempre ladrão, ele tá sempre roubando. entendeu? Sempre, ele já começa o jogo Não. com essa roupa não de ladrão. existe isso daí, não existe isso daí. Mas você tem que blindar o árbitro. Como você blinda o árbitro? Com informações, com dados, até para ele e para os outros também. Com Dessa certeza. É muito legal, né? Um exemplo e tanto, assim, de trabalho, de objetividade, que a gente peca muito, acho que no mundo corporativo, de ter esse trabalho de ser sincero. E como eu falei da cultura estratégica, ao demitir este árbitro, todos os outros entendem como o processo funciona e que não vai ter aquela passada de pano por conta dele ter um histórico X ou Y, todos estão no mesmo balaio ali, né? E Josi, como que você vê, com esse exemplo de liderança que o Coronel trouxe, o desenvolvimento de novos líderes atualmente? Assim, a gente está conseguindo formar líderes mais objetivos ou até mesmo inclusivos, que lidam melhor com as adversidades ou com a diversidade, tendo uma visão global, para ter um processo de méritos igualitário, ou a gente ainda repete muitos erros do passado, que você já viu muito aí na tua vida? Tem alguns pontos. Eu acho que a gente ainda repete erros do passado, repetimos bastante. A começar pelo ponto de que a gente está muito preocupado com a questão geracional. Então, existem pesquisas e dados que comprovam que a geração Z não quer ser líder. Porque a geração Z não quer ser responsável. Liderança nem sempre é sinônimo de responsabilidade. Em alguns aspectos, sim, porque um líder precisa ser responsável. Mas a geração Z, pode ser que ela tenha descoberto que ela não precisa entrar para um mercado corporativo fechado, ela pode seguir por outros caminhos. Então, na liderança, eu acredito que a gente está ainda repetindo alguns erros do passado, mas em outras frentes a gente está avançando bastante. Eu não acredito 100% em linearidade na carreira, por exemplo. Tem pessoa que começa, faz estágio, vai subindo a escadinha certinho. Tem pessoas que fazem um estágio e se destaca 100%, daqui a pouco ela está na liderança. Isso é super possível. Tem pessoas que se destacam. Tem um negócio que é fora, parece que... Eu não sei, gente, parece que... Aquele craque, né? Aquele cara que já sai... Exatamente, é o craque do jogo. Alguns exemplos, os meninos mais novos no futebol agora. Tem um que é bem novinho, que tá agora no Real Madrid, esqueci o nome dele. O Hendrick. Isso. Ele é um exemplo, um menino jovem, se destacou, tem alguns aspectos de comportamento, precisa melhorar, mas todos nós temos. Então, eu acredito que faz muito sentido a gente ter essa noção de que não existe carreira linear, a menos que você escolha. Carreira de banco, começa aqui, faz o estágio, faz jovem aprendiz, faz estágio, depois começa júnior, pleno, sênior, ou começa trainee. Eu não acredito nisso. Pelo menos não 100% na linearidade. Existem muitas mudanças. Por este motivo, por acreditar em padrões muito ultrapassados, que a gente ainda não melhorou tanto como liderança. Por isso que a gente ainda tem que falar do óbvio. Por isso que a gente ainda tem que falar da liderança de si mesmo antes de falar de liderança de equipes. A gente tem bastante para melhorar. Mas a gente melhorou em aspectos de diversidade, a gente melhorou em aspectos de percepção das pessoas. As pessoas já começaram a entender, principalmente no ambiente corporativo, que primeiro são as pessoas que são cuidadas, depois, porque as pessoas vão cuidar dos seus clientes, as pessoas vão fazer seu negócio crescer. Então, nesse aspecto a gente melhorou, mas em algumas frentes a gente ainda tá engatinhando. Em diversidade, você vê que a gente está preparando líderes melhores, assim, numa geração... Algumas empresas já enxergaram isso, estão formando líderes com esse olhar, estão criando programas com este olhar. Já perceberam que é isso que muda o jogo. Primeiro, porque é o óbvio, né, gente? A diversidade, se eu tenho pessoas diversas, com ideias diversas, de lugares diversos, de culturas diversas, pensa bem que projetos incríveis que a gente não vai criar. É básico, isso é óbvio. Então, algumas empresas já perceberam isso. Em contrapartida, outras empresas estão demitindo setores de diversidade, que é um grande absurdo. E aí eu sinto um retrocesso, sabe? Parece que dá com uma mão, tira com a outra. Mas, assim, eu acho que a gente está evoluindo em algumas frentes, principalmente no fato de que a gente percebeu que nós não somos máquinas, nós não somos robôs, nós somos seres humanos com sonhos. A gente precisa, sim, de ter produtividade, porque nenhuma empresa funciona sem produtividade,
Os negócios, a maioria deles não são ONGs, eles precisam de grana, precisa girar o negócio. Falar de humanidade no trabalho não é passar a mão na cabeça. Não é brincadeirinha, não. É negócio sério. É isso que faz as pessoas não terem problemas de saúde mental. 288 mil pessoas no ano passado, recente, foram afastadas do trabalho por conta de problemas de saúde mental. Então é muito grave. Olhando para esses dados, aí eu olho e falo, cara, a gente ainda está repetindo erros do passado. Mas, por outro lado, ainda tem muita gente boa trabalhando nessa frente. Parece que a gente fica repetindo as mesmas coisas, sabe? Mas enquanto a gente não conseguir resolver, a gente vai ter que falar. A gente tinha um dado antigamente que era o afastamento por acidente de trabalho, e aquela empresa que tinha muito acidente era muito mal vista. Exato. E a gente naturalizou o afastamento pelo burnout, e não necessariamente são expostas ou mal vistas as empresas que estão liderando números de afastamento. Exato. Ou muitas vezes elas tornam isso um discurso diferente, dizer assim, ó, aqui o trabalho é sério, aqui é complicado, aqui é difícil, passou por aqui, pode trabalhar em qualquer lugar, sendo que é o contrário, né? Exatamente. E eu acho, não sei como que você vê isso, José, eu falando, quando você trouxe essa questão da linearidade, da rapidez até que um jovem acaba chegando à posição de liderança, mas a minha percepção é que a gente demora muito para treinar líderes. Eu digo que os acessos a treinamentos executivos, situações assim, se você não passa por uma carreira como foi a do Coronel, de passar por todos os postos do choque, você não tem acesso ao melhor material até que você sente numa cadeira que te exige essa responsabilidade. Então eu acho que a gente está faltando com treinamentos dos jovens na categoria de base, assim, essa é a percepção que eu tenho, sabe? Os jovens não estão recebendo a informação de como é o mundo corporativo, de treinamentos de desenvolvimento de soft skills, num momento que seria adequado para a evolução deles. Sim. E a gente espera para arrumar líderes quando eles já estão na cadeira e fazendo estrago, né? Você no RH vê alguma coisa nesse sentido, assim? Tem alguma visão parecida ou diferente disso? Tenho, concordo. Eu gosto de treinar líderes. Eu sou treinador de liderança, eu gosto de fazer isso. Então, eu acredito que as pessoas vendo isso, estando próximo de liderança, elas consigam gostar mais de liderança. Então, o que a gente não vê, exato, a gente não tem o menor desejo. Porque se eu não conheço, para mim não vai fazer sentido. Então, se eu tenho na minha cultura um hábito de falar de liderança, treinar lideranças, trazer para perto, ter bons líderes, porque se eu tenho um líder horrível, como é que eu vou querer um dia ser líder? Não tá dentro, se eu não tô vendo aquilo, se para mim aquilo não faz sentido, não tá no meu dia a dia, não tá na minha cultura, eu não vou ter interesse. Então, na minha liderança eu faço isso, mas eu acho que ainda no ambiente corporativo no geral, a nível de Brasil e mundial, as empresas ainda não têm esse tato de perceber e colocar a liderança no dia a dia, trazer a liderança mais próxima, fazer movimentos, faz um evento, treina a pessoa para falar um pouco, treina um negócio de oratória. Precisa você falar, olha, a gente vai ter um treinamento de oratória. Claro que não, faz uma reuniãozinha, dá a oportunidade para a pessoa falar, caso ela queira, porque tem pessoas que não querem, que não gostam e não têm o perfil. E aí a gente faz a avaliação de desempenho, faz a avaliação de perfil da pessoa para entender se ela tem aquele perfil. Se ela não tiver, perfis podem ser mudados. A pessoa pode mudar o perfil dela para perfil de liderança. Tem pessoas que são mais analistas, mais planejadoras, gostam de ficar ali atrás do computador, mas a inteligência dessa pessoa para treinar outras pessoas é surreal. Então só precisa treinar, ensinar ela a fazer, mas para isso ela precisa ver, porque se eu não vejo, eu não vou ter vontade. Por que a gente tem vontade de comer? Acabei de almoçar, eu vi um pratão bonito ali de estrogonofe, um brigadeiro do lado. Você ficou de olho? Eu vou querer. Por quê? Porque eu tô vendo, tá próximo de mim, me traz desejo, sabe? Se as pessoas não tiverem essa proximidade, elas não vão ter desejo. E na equitação a gente tem uma máxima que é cavalo novo, cavaleiro velho, cavalo novo. E no mundo corporativo eu acho que a gente inverte. A gente dá aos profissionais mais experientes acesso aos cavaleiros mais velhos e muitas vezes a gente negligencia que um jovem pode ter acesso a um coronel marinho, por exemplo, num treinamento, uma Josi, quando ele é estagiário ainda, né? A gente estagiário não entra nessa sala com esse executivo super top. Às vezes, mas você vê, tem as unidades especializadas, como era o caso de servir, como tem outras unidades especializadas, que você tem a oportunidade de estar com um grupo sempre junto de você, tá? Semana inteira você passa esse grupo. As unidades da polícia. Dá uma especializada no choque, por exemplo. Como é uma unidade mais aquartelada, né, você tem a oportunidade de estar conhecendo aquelas pessoas. Você vê, hoje, quando eu vou ao batalhão, às vezes, numa festividade, numa solenidade,
eu vejo os meus tenentes são comandantes hoje. É. Não é a pessoa que veio de fora, esse cara eu não conheço. Não, todos que hoje, há 5, 7, 10 anos, agora, todos que estão no comando lá hoje, foram meus tenentes. Ou era aspirante chegando. Entendeu? Todos. Não tem hoje um comandante da minha unidade no segundo choque que é diferente. Que veio de paraquedas lá. Uhum. Não. Eles vieram passo a passo, conquistando o espaço deles. E tiveram lá, acesso comando. à sua experiência, né? Aprenderam legado, tudo. é um legado. Tá? Um É uma legado que mentoria, né? Mas é uma mentalidade que existe dentro dessa unidade, principalmente. Tá? E todo mundo quer servir dessa unidade. Por quê? Ela é falada. Pô, lá é um ambiente bom, lá é um ambiente tranquilo, lá é um ambiente que você Aprende, cresce. Você cresce. Lidar com o público é diferente. Tá? E dá uma riqueza muito grande. Sim. Tá? Então, é uma unidade diferente. É uma unidade diferente. E todo mundo quer servir lá. Todo mundo. De tropa, elas são oficiais. E você vê esse trabalho aí. Os comandantes de hoje foram meus tenentes lá atrás. Isso, para mim, é fantástico. Magnífico. Se você vê as empresas que têm programas de liderança que focam em trainees e desenvolver essas habilidades, são as melhores empresas, tanto para se trabalhar, quanto para se desenvolver, quanto para comprar, porque as pessoas vão querer comprar de uma empresa que é boa, porque se ela trata o funcionário dela bem, quem dirá você, quem dirá o seu produto, quem dirá o serviço que vai ser prestado. E gera essa atração, né? Como na unidade do choque, as pessoas querem trabalhar naquela empresa, Exato. querem trabalhar naquela equipe com aquele líder. A Companhia de Talentos fazia uma pesquisa da empresa dos sonhos, né? Eu não sei se ainda faz, eu tô um pouco por fora, mas eu lembro que eu, na minha época de estagiário, votava sem nenhuma referência. A empresa dos sonhos dos jovens, para ser divulgada, era uma empresa que tinha uma marca boa. Porque a gente votava numa empresa que a marca era boa, mas eu não sabia se dentro daquela empresa tinha um treinamento. As empresas não divulgam isso para os estagiários. Nos programas de trainee, as universidades americanas, quando recrutam os atletas, elas passam a divulgar o seu programa. Vem jogar aqui comigo, os atletas de talento, porque eu tenho um programa legal, o técnico é bom. Quando as empresas vão recrutar jovens para entrar, elas esperam que o jovem entre grato, mas elas não atraem ele. Vem trabalhar aqui, porque aqui tem um treinamento legal, aqui a gente prepara você, aqui tem chance de efetivação. Entra aqui porque eu já sou estabelecido no mercado. Você tinha que ser grato para entrar aqui. Então tem 15 mil por vaga, você vai passar por qualquer processo seletivo e você não me escolhe. Nós vamos escolher você sempre, né? Isso vai funcionando cada vez menos com as novas gerações. Exatamente. As pessoas entenderam que ela tem o poder de escolha. Exato. Escolher o melhor lugar que elas possam trabalhar, que tenham melhores benefícios, oportunidades diferentes. E há uns 30, 35 anos atrás não se ouvia falar em employer branding. Isso aí era bicho de 7 cabeças. Hoje a gente sabe que isso aí é o básico que vai fazer a empresa estar na frente. A empresa quer os melhores talentos, porque ela quer vencer a concorrência. Sim. Ela só vai fazer isso se ela focar em pessoas, e aí tem todo aquele processo que a gente já falou desde o começo. Sem dúvida. E Josi, a gente fala de referência de empresa, referência de time, de liderança, mas a referência também as pessoas acabam vendo de pessoas iguais a ela chegando em cargos de liderança. Isso falando uma pessoa negra vendo um líder negro, ela começa a se ver naquele cargo, naquela possibilidade, que por muito tempo não foi assim, né? Você não tinha nenhum líder negro, então como é que você se vê naquele papel? E você sofreu um caso de racismo, que isso moldou até a sua carreira, mas eu queria, se você tiver vontade de contar um pouco como é que foi isso e como isso moldou a sua visão de estratégia, porque viria a ser o restante da sua carreira. Como que esse caso te marcou? Eu mandei o currículo para uma vaga e a pessoa me ligou e falou: nossa, seu currículo é maravilhoso. Nunca vi um currículo desse jeito, as habilidades que você tem, a sua formação. Vem aqui porque a vaga é sua, o salário é esse, o horário é esse. Se você quiser já vir pronto, você já começa a trabalhar, a gente só vai acertar alguns detalhes aqui. E ela fez uma entrevista prévia comigo por telefone, porque eu respondi tudo, passei os detalhes para ela. A gente fez até, assim, vários planejamentos que a gente poderia começar a inserir. Já estava trabalhando na entrevista. Já estava trabalhando na entrevista, só faltava receber o salário. Aí eu fui no dia marcado, que era no dia seguinte. Quando eu cheguei lá na porta do escritório, ela me olhou de cima e embaixo, assim: você quer, bem? Vim falar com tal pessoa, vou começar a trabalhar. Você quer, Josi? Uma cara, assim, de total desprezo. Falei: eu sou a Josi. Ela falou: espera um pouquinho, bem. Esperando. Ela voltou com uma cara totalmente desagradável.
conversou comigo durante uns 5 minutos, fez perguntas extremamente racistas, misóginas, de todo quanto é tipo que você possa imaginar. Perguntou se eu era mãe, se eu tinha filho, se eu pretendia ter, se meu marido deixava eu trabalhar. Perguntou sobre a minha roupa, que eu estava super executiva, bonita, arrumada. Perguntou sobre o meu cabelo, falou se eu ia prender o cabelo quando eu fosse trabalhar. E assim encerrou, falou que ia me ligar. Estou esperando essa ligação até hoje. Aquele famoso, a gente te liga. Exatamente. A gente dá um feedback e nunca mais retornou. E depois disso, eu decidi montar a minha agência de recursos humanos para fazer diferente do que fizeram comigo. E ela teve falas assim, eu não gosto de ficar repetindo que isso dói bastante. Ela Imagina. teve falas extremamente racistas durante a entrevista. Eu não consegui, eu sou uma pessoa que eu falo quando algo me incomoda, mas isso nunca tinha me acontecido. Então eu não consegui reagir, eu não soube o que fazer. Tem situações que a gente não consegue mesmo se posicionar. E eu não consegui me posicionar e fui embora, esperei a ligação, nunca mais dei a ligação, que eu já imaginava que aconteceria. Eu entendi o que estava acontecendo ali. E eu resolvi montar a minha agência, não porque, eu sou maravilhosa, eu sei ressignificar, não, porque eu precisava trabalhar, entendeu? Era uma questão de necessidade. Isso mudou muito a minha vida. Eu fico feliz de hoje de impulsionar outras pessoas a fazerem isso. Isso não quer dizer que eu uso o racismo como motivação. Não é motivação nenhuma. O racismo precisa ser combatido, precisa ser denunciado. No meu caso, naquele momento, eu não consegui. Eu resolvi dar um outro rumo. Mas é muito importante que tenham pessoas que chamem outras pessoas para a causa, entendeu? A diversidade é um tema muito importante e mexe com o sonho das pessoas. É aquilo que a gente estava falando, se a gente não vê, a gente não acha que é possível. Na liderança, na TV. Quando eu era criança, eu não via mulheres negras na televisão. Hoje eu descobri que eu posso ter o cabelo de qualquer jeito. Semana que vem eu vou estar com outro cabelo. Entendeu? Então, assim, é possível a gente transformar a nossa história, a gente falar sobre diversidade, a gente combater o racismo de uma forma direta, denunciando, falando sobre, porque antes também eu não falava. Eu tinha medo de falar, eu tinha vergonha de falar, eu achava que as pessoas não me entenderam o que eu passei. Depois que eu comecei a falar, várias pessoas falavam, nossa, eu passei por isso também. Fui fazer uma entrevista, eu tava com o cabelo solto, meu cabelo é crespo, e a entrevistadora perguntou se eu ia prender meu cabelo para trabalhar, se eu ia alisar o meu cabelo. Isso aí é racismo, gente. Não existe outro nome. A gente precisa combater, a gente tem que falar sobre isso. E no ambiente de trabalho, que é um lugar para todas as pessoas poderem trabalhar, todas as pessoas podem trabalhar, onde elas quiserem trabalhar, desde que tenha o perfil e tal. E a gente precisa abrir portas para as pessoas. E se eu, uma pessoa negra, consigo fazer com que as pessoas entendam o lugar delas no mundo, de cumprir os propósitos delas, de fazerem a diferença onde quer que elas estejam, eu vou fazer. E eu fico feliz. É uma pena que fui eu que tive que passar por isso, porque doeu. Imagina. Mas, então aí. É muito mais legal aprender com o erro dos outros, com a Nossa, dor muito dos mais outros, fácil, né? gente. Que isso? Mas fazer o quê, né? mas isso- Infelizmente, algumas situações precisam acontecer para que algumas pessoas desbravem. É o que a gente estava falando no começo, longe das câmeras, daquele caso que aconteceu, da moça que morreu num show, porque não tinha água, morreu desidratada. Foi recente, Aí né? depois Não vi. disso, as pessoas os shows começaram a liberar. Pô, não é óbvio, como é que você não pode levar água, gente, num show? O que é isso? O calor. Precisou alguém passar por isso. Então, assim, é horrível alguém ter que passar por isso. Fui eu que passei? Fui fazer o quê? Tamo aí. Que coisa, mas mudou o fato da mudança que você queria ver no mundo. Muito. Da sua. E é dos seus próximos engraçado, eu passos, falo né? um pouco nesse livro e nos outros também dou uma pincelada. Nesse eu acho que eu falei mais. Sobre o fato de que já tinham alguns reflexos em mim de quem eu era, de palestrante, de gestora, de líder. Eu fui líder de sala minha vida inteira. A vida inteira. Eu era a pessoa que respondia pelas pessoas. Seminário, eu não precisava nem falar. Trabalho e tal. Fala, pode apresentar? Eu queria, entendeu? Eu queria. Eu sempre fui essa pessoa resolvedora para resolver problema. Era comigo, até hoje. Meu pai tem algum problema, ele fala, então. Eu falo, pode deixar. Deixa-me que eu resolvo. O problema é comigo. É comigo, pode deixar que eu resolvo. Então, já tinha, entendeu? Um negocinho ali. Precisou desse ponto para me fazer acordar, não sei se é essa palavra, ou talvez na raiva, né? Porque a gente pega A força a raiva. do ódio. Exato, é a força do ódio. Você vai na raiva, você fala, então peraí, que eu vou abrir minha própria agência, vocês vão ver só. Então foi mais ou menos isso. Que legal. E que carreira que você fez depois disso, né? Parabéns aí por essa Obrigada. superação incrível. Coronel, falando de uma experiência não traumática, o da Josi foi traumática, mas ela deu a volta por cima, mas a tua foi uma experiência, imagino que
totalmente nova na tua carreira, que foi trabalhar ou assessorar a segurança lá no Japão e na Coreia, né? Tá. Como é que foi essa história aí, Coronel? Como é que, que o senhor foi parar lá no Japão? Quando surgiu aí a Copa do Mundo na Coreia, Japão e Coreia, né? 2 anos antes de começar a Copa, vieram oficiais, policiais, né? Na verdade, policiais do Japão, aqui na Polícia Militar, porque eles conheciam o trabalho nosso, né? Acompanhavam, né? E o grande medo deles eram os hooligans, né? Hooligans, que eram os torcedores. Até hoje é o medo eles tinham da Eurocopa, pavor disso aí, né? Eles não queriam nenhuma confusão com os hooligans lá no Japão. Né? Mas no Japão, especificamente lá no Japão. E eles vieram aqui e passaram um tempo indo nos estádios comigo, eu conversando com eles como a gente fazia o policiamento, de que forma a gente planejava, quais os fatores que a gente avaliava, de que forma que a gente acompanhava as torcidas. Enfim, eles passaram quase um tempo comigo, especificamente comigo, que eu estava no comando na época, era major, mas estava no comando. E aí, bom, eles foram embora. Na época que começou o preparativo da Copa, veio uma mensagem lá do consulado aqui do Japão, para São Paulo, na Polícia Militar, falando, nós gostaríamos da presença de policiais, né, da Corporação de São Paulo, especificamente o senhor Major Marcos Moura. Você foi pedido nominal do japonês. Porque se falar, tem que mandar um oficial lá, dá qualquer um. Passeio bom, né? O japonês é esperto também, né? Eles claro. vieram, não, queremos esse oficial e mais 2 capitães também que estavam na lista, que era do meu batalhão. E nós fomos para lá, eu fiquei um mês lá, teve a Copa do Brasil na Coreia, né? Na primeira fase, mas eu fiquei no Japão, e fiquei um mês lá praticamente, né? Nesse período que o Brasil ficou na Coreia, fiquei no trabalho de informação, junto à Polícia Federal deles, né? Eu fiquei em Tóquio, lá aí fui conhecer os estádios em que o Brasil poderia jogar, acompanhei, foi tudo, né? E quando o Brasil foi jogar lá, eu acompanhava as torcidas. As torcidas eram poucas, né? O senhor não chegou a comandar uma operação? Não, a gente acompanhava junto, eu estava junto deles. Estava junto do comando. Até porque eles queriam ver quem que é essa... O senhor estava fazendo certo ou errado? Não, ele falando, e esses torcedores aqui, pode criar problema? Não, porque a gente fazia um briefing, uma reunião prévia lá, a gente falava onde vai ficar a torcida brasileira e tal, e eu ficava acompanhando. E meus capitães estavam juntos às torcidas, e eu ficava na coordenação, junto com um policial, que era oficial da Polícia do Japão, comigo lá. Então a gente ficava avaliando o policiamento, tudo, acompanhando as torcidas, até na final, eu fiquei atrás do gol do Brasil, né? Eu estava atrás da torcida lá e, era uma festa. Você ficou até o fim da Copa? Fiquei, ele começou ao fim. Mas você não teve na final lá com a Alemanha e tudo? Fiz o jogo inteiro lá da final em Yokohama, né? Yokohama, acho que foi isso. Estádios belíssimos também, né? Pois é. Já está faltando Corona nas Copas do Mundo, por isso que o Brasil não ganhou mais. Mas era Faz alguma coisa, por favor. Isso é pé quente. Foi pé quente. Ele precisa do Hexa. Nossa, a final foi bacana. A final foi aquele... Tivemos confusão, aquele que faleceu, inclusive, aquele torcedor do Rio Grande do Sul, que ele andava com a taça, lembra? Lembro, né? Pois ele uma confusão porque a FIFA não queria que entrasse com uma réplica. Ele só tem que ter a toda taça. Uma questão de marca também. E ele queria porque era a marca dele, né? Sim. E, meu amigo, aí eu tive que entrar no meio da conversa. Né? Porque tava criando casa, era brasileiro. Aí vamos lá conversar. Aí veio o cara da FIFA, não sei o quê, conversando, deixaram ele entrar. Deixaram ele entrar com a taça? Eu tenho uma memória vaga dele no estádio. Deixaram, porque olha, foi uma briga, envolveu a FIFA, mas enfim, ele acabou entrando. E a gente tava lá para resolver essas coisas, né? Um torcedor, por exemplo, que acho que foi nos primeiros jogos no Japão, ele jogou uma coisa dentro do estádio, e os caras, eles passaram a seguir o cara o tempo inteiro no Japão. Esse cara me encontrou que era da Gaviões da Fiel. Nossa. Coronel, major na época, né? Major, não sei o que está acontecendo aqui, porque ele aparecia em todos os jogos, né? E ele me conhecia também, né? Ele sempre seguindo. Major, major, tem uma coisa estranha, tem gente, o pessoal me seguindo. Eu falei, sabe por que você está seguindo? Por que será, né? Eu sei que eu joguei uma camisa da Gaviões também, né? E para eles é hooligan. É hooligan. Torcida organizada, em cima deles. Eu falei, primeiro que você tá com essa camisa do Gaviões, segundo que você fez um negocinho lá no estádio, você não fez? Mas eu expliquei a razão e tal, mas agora ficou marcado, companheiro, se comporte. Como é que você está sendo vigiado. Porque na primeira oportunidade eles iam tirar o cara e mandar pro Brasil. Imagina. Na primeira oportunidade. Só que eu tava sabendo já. Eu tinha a relação, tinha o nome dele e tal, e era para acompanhar. Os caras eram muito organizados, muito organizados. E foi uma experiência boa, muito boa. Eu fico imaginando eles aqui, com o Coronel, falando assim,
Passa pra gente uma experiência, o coronel dando aquela aula pra eles, e eles fazem assim, você não quer ir lá, você, né? Por favor. Não, mas ele viu os jogos aqui na prática, ele foi nos jogos aqui. Então, aí ele falou, foi, vamos junto, né? Vamos junto comigo. Então, e você acha que você foi mais para ensinar ou você trouxe algum ensinamento? Não, de lá? nós passamos alguns know-how da gente aqui, de como a gente lidava com as torcidas, de que forma que a gente fazia, acompanhava, né? Era diferente. Copa do Mundo tá totalmente diferente, né? Mas eles tinham uma preocupação muito grande, principalmente com os ingleses, que era uma torcida mais, um maior número. O brasileiro foi pouco, porque é longe, é caro, não era tão simples. Mas os ingleses, muito ingleses lá nos jogos, os alemães, e é o que causava um problema. Então eles pegaram, o que a gente faz quando os caras estão lá reunidos, tal? Então existe um acompanhamento. Eles foram na Inglaterra, eles foram em todos os países saber como que era o policiamento. E aqui também eles vieram. Então eles pegaram informações de todo mundo e aí pegaram os principais comandantes dessas áreas e levaram para lá. Entendeu? O oficial da Grã-Bretanha acompanhava a Inglaterra. Tinha de Eu todas as acompanhava o Brasil. nacionalidades. Então cada um tinha um acompanhamento. O Uruguai ia lá. Toda a Copa do Mundo é assim, você sabe? Não. Eu não sei se ainda continua assim, mas eles Porque eles uma foram os prática primeiros a excelente, fazer. né? Eles foram os primeiros a fazer esse tipo de trabalho. Foram os primeiros. Não sei se depois seguiu isso daí, mas eles foram Faz muito realmente. sentido, porque já entende o comportamento. Exatamente do país. isso. Cada torcida tem um tipo de comportamento. Uhum. Então, adiantava ir lá falar do inglês. O inglês falar, não. Primeiro que ele conhecia a torcida dele. Sim. Os principais Claro. problemáticos da torcida, ele conhecia, como eu conhecia também. Eu tinha as Uhum. informações de quem estava indo para lá. Né? Nessa primeira fase que eu fiquei lá 15 dias, eu estava com todas as informações de quem estava lá, se era de torcida organizada. Eles queriam saber isso. Então, a gente, na hora que o Brasil foi para lá, eu comecei a entrar em campo junto com os caras lá. Que experiência legal, né? Uhum. A gente, acho que vivenciar uma Copa do Mundo já deve ser legal, mas Muito nesse papel aí, Muito acho que foi diferente, marcante a responsabilidade é pra tua maior, vida. né? Mas Copa do Mundo é uma coisa muito bacana. Para quem não foi ainda, pode ir, porque vale a eu pena. nunca tive essa, nem no Brasil Vale eu a tive, pena, eu viu? fiz. Vale a Eu pena. morava em... Não, eu morava aqui, mas eu não fui. Mas deve ser muito legal, mas nesse papel deve ser ainda mais. Não se compara da carona pro Senna, se eu me desculpa, mas Ah, eu acho sei. que foi... A gente nunca vai É, conseguir Essa eu isso. não vou superar, mas acho que de fato A minha vida foi marcante, imagina. foi muito legal. Tem vontade de voltar, ser um consultor de segurança nos Olha, estádios? se me convidarem, eu vou analisar com muito carinho, entendeu? Eu preciso estar lá com vontade. Fazer sentido, né? Exatamente. Se for lá com uma outra situação, eu não iria, não. Sabe? Mas, a não ser que alguma pessoa especial que me convide, eu sei que está me convidando porque eu tenho alguma afinidade com a pessoa, sim. Amizade, confiança. Tem alguns convites que são Mas- irrecusáveis, né? Pode ser São muito, acontece convocações, muito. né? É. no Brasil. Então a gente vai pro... Mas eu acho que já cheguei no... Tem que passar para outros, né? Mas aí é exatamente por isso. Acho que é um pecado não passar a tua A gente sabedoria. tem passa teu experiência, conhecimento. né? Passa É. conversando, se alguém vier me perguntando sobre isso, aquilo, eu falo com o maior prazer. A gente não tem que esconder nada. A gente tem que passar aqui, Passar o a gente conhecimento, passou, né? vivenciou, até para as pessoas crescerem e as coisas evoluírem. Né? Eu acho que isso é fundamental. Você assistiu aquele documentário da final da Eurocopa de Wembley, lá em 2021? Não. Não, tem um Não. documentário que fala da confusão que foi aquela... A torcida invadiu o estádio. Foi uma confusão generalizada em Londres, naquela final. E agora fiquei imaginando o coronel assistindo e falando, ei, amadores, né? Podia ter feito tal coisa. Olha, Uma aí, falha de planejar. planejamento, com Falha de certeza. Falha de planejamento. planejamento. Imaginando você assistindo aquele Sempre documentário. acontece uma coisa dessa porque alguém falhou alguma coisa. E a pergunta final que eu sempre faço no programa é: o que vocês levam, ou qual a definição de liderança que vocês têm? Vocês têm alguma de vocês, o que vocês levam? O que é liderança para vocês? Josi. Para mim, liderança é movimentar pessoas e inspirar as pessoas a fazerem o que nasceram para fazer. O líder é um guia, ele orienta pessoas, incentiva e inspira. É o basiquinho, óbvio. É um básico muito relevante. Muito né? relevante. Incrível. Coronel, você tem alguma definição de líder ou de liderança? Não sei, a liderança é aquela que a pessoa que tem assim, você tem um objetivo e como que você vai conseguir alcançar aquele objetivo com uma equipe por trás de você. Eu acho que a liderança é aquele que tem essa capacidade, essa aptidão de você levar uma equipe a atingir um objetivo da melhor forma possível, daquilo que você planejou e acabou executando bem, fazendo uma boa ação. A liderança, eu acho que é isso, é você conseguir com que as pessoas cheguem ao seu objetivo de uma melhor forma possível. Eu acho que, além disso, como o senhor trazer um objetivo do time, um objetivo da pessoa, mas eu acho que a maior homenagem que o líder pode ter, como aconteceu aqui, eu sempre gosto quando acontece,
A Renata Roel esteve aqui no programa, é uma pessoa espetacular, adoro a Renata. E ela menciona com um carinho, você vê no olho da pessoa quando ela fala: esse líder, Coronel Marinho, fez diferença na minha vida. Então isso é uma homenagem que eu acho que eu falei, a Renata ganhou o meu projeto ali, porque eu falo, Renata, é para isso que eu fiz esse projeto, para homenagear grandes líderes. Então é um prazer enorme receber alguém que, ainda que seja uma pessoa, eu tenho certeza que tem muitas outras, Coronel, que falam, mas ainda que seja alguém que fala de você como líder, como ela falou, eu acho que isso é uma beleza e um legado extraordinário. Gratidão, é um reconhecimento que a gente sempre espera, né? A gente Pois lutou tanto, muitas pessoas não reconhecem, né? Isso magoa também. Você produziu tanto e às vezes ninguém se lembra. Então, a Renata é um exemplo que sempre lembra de mim, né? Sim. Isso realmente é muito gratificante para mim, como ser humano, como pessoa. Tudo aquilo que eu pretendia, né, fazer para a vida dela, em termos de ajudá-la na carreira dela, né? Eu acho que ela hoje é o sucesso que é porque ela teve uma contribuição pequena, mas teve. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, a contribuição de vocês não foi pequena, foi enorme e foi um prazer gigante ter vocês aqui. Adorei nossa conversa. Esse programa, se desse, ia ser que nem aqueles podcasts que tem 3 horas, porque eu ia ficar perguntando aqui para vocês o tempo todo, mas tem que ter hora para acabar. Então, de coração, eu queria agradecer. Coronel, obrigado por aceitar o convite. Nosso contato desde o início foi muito cordial, muito legal. Obrigado. Josi, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui trazendo esse teu brilhantismo, teu carisma. É muito legal contar com você aqui. O contato da RM comigo foi sempre extremamente cordial. Quando eu falei, preciso da Josi no programa, a Rosa foi super, ela topou, que legal. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Então, obrigado mesmo de vocês dois estarem aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. E a gente não vai embora, né, Coronel? A gente vai aqui conversando, não acabou. Brincadeira. O papo vai longe, né? Vamos ficar aqui na resenha. Adorei, obrigada. Obrigado. Você quer fazer algum agradecimento, Coronel? Não, eu acho que a oportunidade que foi dada aqui para mim foi muito boa. Faz tempo que a gente não aparece em vídeo, assim, né? Mas eu fiquei muito gratificado de estar aqui também com uma pessoa fantástica, tá? A companhia valeu. Valeu o nosso momento aqui hoje. Eu vou assistir várias vezes, que eu peguei muita informação importante. É isso mesmo, essa aqui é uma aula, vocês dois. Obrigado mesmo. Eu queria fazer um agradecimento especial, como sempre, à Empathy Produções, que é a grande parceira do Olho no Líder, aqui na gravação do nosso podcast, dá um apoio aqui com o estúdio, toda a produção. Eu queria também agradecer a incrível Rosa Carvalho, da RM CIA Palestras, pelo trabalho de assessorar a Josi, o time, sempre ajeitando as agendas aqui. A Rosa foi uma pessoa super importante para que esse episódio fosse ao ar. Então, muito obrigado, Rosa. Obrigado à RM CIA Palestras também por liberar a sua estrela, a estrela do seu elenco aqui, para estar aqui conosco hoje também. Queria dizer para todos não esquecerem de se inscrever lá no YouTube, acompanhar os demais episódios deste programa, do Sinergia, que é o nosso programa de entrevistas também, que é muito legal. Se inscreve lá no canal, segue no Instagram, entre em contato com a gente quando precisar, alguma sugestão, comentário é sempre bem-vindo. Se gostou, compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha também, que a gente agradece. Então, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Muito obrigado e até a próxima.